Olá, pessoal. Então, estamos começando aqui mais um podcast da Sociedade Chesterton Brasil. Eu conto com o prazer de ter junto comigo aqui nesse podcast, né, o Elton e o Volcan, Júnior Volcan, aqui conosco também, que fazem parte da Sociedade Chesterton Brasil. Então, se você está assistindo esse vídeo, já provavelmente já está feliz da vida que saiu mais um episódio de podcast, já curte ele aí, compartilha com quem você sabe que gosta desse conteúdo e pode se inscrever aqui na nossa página da Sociedade Chesterton Brasil, nunca esquecendo de ativar as sinalizações, para não ficar anos sem saber, será que tem novo vídeo da Sociedade Chesterton Brasil? Tem, e assim como você já marcou a sinalização ali, então você vai ser avisado em seguida. Comento com vocês, quem está chegando aqui pela primeira vez, quem está se assentando no mundo chestertoniano, na Sociedade Chesterton Brasil, esse é o seu primeiro momento, né, com o nosso podcast ou mesmo na nossa página. Existem outros conteúdos de Chesterton aqui, também no Instagram, não deixe de seguir, né, o Instagram da Sociedade Chesterton Brasil. E nós já temos um podcast anterior, que falamos sobre os clássicos de Chesterton. E se a expressão não faz sentido para você, nós estamos falando aqui de Hereges, Ortodoxia e o Homem Eterno, 3 livros, né, que compõem pensamento de Chesterton, o que falta na filosofia, qual a filosofia de Chesterton e a sua visão da história do homem e daquele que dá sentido para a história do homem a partir de toda essa filosofia e esse debate. Então, grande aquisição, publicado numa edição primorosa pela Sociedade Chesterton Brasil. Não deixe de visitar a nossa livraria, que vai estar aqui embaixo, né, o link para ela. E já aviso vocês, né, tenho a alegria de informar aqui, tenho certeza que também os meus colegas aqui de bancada vão ficar alegres de me ouvirem anunciar isso para todos, né, que temos aí a campanha de lançamento da obra de Chesterton sobre Dickens, um dos maiores autores da língua britânica, um dos grandes, se não o maior autor da era vitoriana, que para quem ainda não conhece, conheça essa era da literatura britânica, que é fantástica. E Dickens vai ter em Chesterton um dos seus maiores admiradores. E Chesterton, como vocês vão descobrindo aqui, enquanto vão nos acompanhando, é um dos grandes críticos literários, né, do tempo, né, contemporâneo, do tempo presente, do século XX. E ele vai ter ali a sua grande obra sobre um dos seus autores favoritos, que é Dickens. Então, nessa publicação, temos não só o estudo, o famoso estudo, né, crítico sobre Dickens que Chesterton escreveu, mas temos também ali os primeiros estudos de Chesterton acerca de Dickens dentro dessa obra. Então, também não deixe de se informar, de já adquirir, que em breve estará com você, né, essa obra formidável. E tem um detalhe também sobre a campanha, já na largada, é que a gente está colocando umas ilustrações ali também. Opa, excelente. Tem uns desenhos feitos pelo próprio Chesterton, então tá bem legal. É a nossa primeira campanha do ano, né? A gente se comprometeu a terminar os clássicos e terminamos, estamos entregando. E nós não íamos fazer campanha até entregar isso aí. Então tá entregue, tem a primeira campanha, a gente está planejando fazer outras, mas é uma campanha, né? É uma campanha de pré-venda, não é financiamento coletivo, agora é diferente. Pré-venda. Mas a gente precisa que as pessoas se comprometam com uma sociedade. Então, quanto mais a gente comprar, dar para os amigos, etc., mais rápido saem as outras campanhas. Então, sempre é importante ter essa noção também de sociedade Chesterton. E, bom, você está pegando algo que não se tem no Brasil, que é ao lado do Chesterton crítico literário. Isso, né? Exatamente. Então, é a primeira vez que essa obra sai completa, né, desse modo. E, bom, se você quer conhecer o gênio Chesterton como crítico literário e um biógrafo também. E biógrafo certo? também. Obviamente. Uma biografia crítica, né? Exatamente. É a primeira vez que nós aqui da Sociedade publicamos uma obra nesse sentido, né? A gente começou mais com literatura, depois a gente pegou umas questões apologética, polêmica, a gente reuniu vários artigos em alguns livros, aqui e lá, mas agora a gente está estreando nesse mundo de crítica literária e a tendência é não parar por aí, a gente vai seguir. Então a gente conta aí com a colaboração de todos vocês. E é isso aí, tem que inscrever no canal, né? Porque o canal antigo morreu, esse aqui é um novo e vamos embora. Exato. Ele tá por aí. Se vocês procurarem, aí a gente até comenta, né? Precisa. A gente começou uma nova trajetória, certo? Mas todo o conteúdo do antigo canal também está presente ali ainda no YouTube à disposição, então é só procurar. E aí eu vou começar, já que o Elton ainda não conversou conosco, Opa.
Dá o teu oi aí pro pessoal, Elton. Teu bom dia. Bom dia, pessoal. A gente tem um coitado grande- aí que tá no nosso podcast. Eu falei, cara, eu tô aqui pra respirar esse ar, ver se eu fico um Ah, pouco mais inteligente. Tá louco. A gente que na verdade foi meio deselegante, né? Que a gente começou falando, dando recado, né? Oi, pessoal, estamos aí. Não, mas estamos aí pra falar de Chesterton. Eu fico muito feliz que a gente tá trazendo obra desse cacife aqui pro Brasil. Coisas que faltam de Chesterton, faltam pra gente conhecer ele. E é muito legal se alguém já leu qualquer biografia que ele escreveu ali, cara, é um negócio diferente de uma biografia cronológica que a gente tá acostumado a ler. Ele faz as suas análises ali, Chesterton é genial no que ele escreve. Então, pô, vai ser um prazer falar do que a gente vai falar hoje. Eu não sei se posso revelar aí, mas... Revela. Tem... Larga a revelação. Revelação bombástica aqui agora, pessoal. Vamos tentar... Fique aí. Não, agora, nossos comerciais, depois a gente vai fazer a revelação. O que tem hoje O pra... Neymar não parou na TV por um detalhe. É. Eu tô pensando assim, o cara tem talento. Tem talento. Não, mas nós vamos falar de como começar a ler Chesterton. Qual que é o caminho? Por onde que eu leio Chesterton? Olha, vai ser interessante aí. A gente tem várias... Tava discutindo aqui antes. Tem vários caminhos possíveis, vários caminhos E cada legais. um pensa uma coisa aqui. É. A gente não tá vindo com uma coisa tabelada. Isso, assim. e tem até a Exato. própria experiência, né, de como a gente começou a ler Chesterton, como a gente descobriu ele. E isso influencia bastante em como que a gente pode trazer isso para uma realidade concreta, né? Não ficar no mundo das ideias aqui, vamos começar por aqui, por ali. Não, vamos trazer para o concreto, na prática mesmo, como é que o cara consegue entender o pensamento de Chesterton e descobrir quem é Chesterton. Que precisa ser descoberto, principalmente Exato. nos tempos que temos vivido aí. E Elton, para dar o pontapé inicial, assim, tu quer falar um pouquinho por onde é que foi a porta que tu entrou em Chesterton? Eu acho que eu dei uma pitaqueada no podcast passado. No outro, né? que- Pessoal, então o que é o seguinte? Quer saber? Não fala tudo que tu falou no outro, porque é o seguinte, ó, daí você É ficou verdade. curioso, assiste o primeiro podcast, já tem um podcast lá para você assistir, você chegou aqui, assiste primeiro todo esse, depois vai lá pro outro também, aí assiste de novo, aí depois pode vir assistir esse aqui de novo. Pois é, engraçado. Eu tentando lembrar de onde eu descobri que Chesterton existia é um pouco difícil, mas parte foi vendo um pouco dos conteúdos do Vulcan, que é o nosso Chesterton brasileiro aí. Tá aí, hein? Tá longe, cara. Mas projeto gordinho a gente tá a caminho, né? Esse é a desculpa. Fumar, beber, engordar. Ele já a gente tá nessa sabe. parte, A gente essa parte ele consegue. A começou. parte genial, as frases, domínio da Exato. língua Não, mas pátria, não. Eu descobri Chesterton pela ortodoxia, inclusive acho que a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas aquele livro me cativou, acho que essa é a palavra certa. Quando eu li ortodoxia, eu encontrei uma ilha de bom senso no meio de um mar de loucura que eu tava vivendo ali, né? Depois de estar lendo alguns anos vários livros de tipos diferentes, coisas um pouco sem sentido, outras até bem ruins, eu me deparei com um livro, falaram, olha, lê esse negócio aqui, parece legal, ortodoxia, alguém estava indicando em algum lugar, e eu não tinha, na época eu não estava aqui no Brasil, eu não tinha como pegar um livro em português, eu fui ler Chesterton, comecei ortodoxia em inglês. Não é a coisa mais fácil do mundo aí, para quem não domina muito o inglês, eu vou falar bem a verdade, mas quando eu peguei ortodoxia, Chesterton me abriu o olhar para enxergar, primeiro, o catolicismo por uma outra visão, que eu não tinha parado para enxergar antes. Então ele me abre portas para o catolicismo ali naquele momento. Mas ele também me abriu os olhos para enxergar os escritores com outro olhar. Porque ele estabeleceu um novo patamar do que eu considero um bom escritor ali naquele momento. E eu que gostava já de escrever na época também, Chesterton estabeleceu um novo patamar para como se escreve, como que eu devo escrever alguma coisa, como eu devo falar sobre as coisas. Eu lembro que na época eu comecei a tentar imitar um pouco os paradoxos dele, mas eu não sou nada perto do que Chesterton é capaz de fazer. Mas foi muito interessante porque olhar essa realidade paradoxal como ele apresenta pra gente começou a fazer bastante sentido. E eu estava acostumado a ver as pessoas sempre comparando duas coisas. É sempre ou isso ou aquilo, ou isso ou aquilo. E Chesterton, de repente, vem e fala, não, é isso e aquilo. E coisas aparentemente contraditórias. Exatamente. E mostrar por que são as duas juntas. Exatamente. Né? E aí, exatamente. Ele justifica e apresenta, olha, é assim, e você começa a falar, bom, esse cara tá fazendo sentido. E esse bom senso me pegou na ortodoxia. Então, eu comecei pelos clássicos. Depois de ortodoxia, eu li Hereges. No Homem Eterno, eu fui ler só esse ano. Mas, quando eu li Hereges,
pra mim já fechou ali uma porta assim, cara, abriu a porta e eu entrei nela, né, na verdade. Beleza, eu preciso conhecer um pouco mais sobre Chesterton e eu preciso conhecer um pouco mais sobre a Igreja Católica. Cara, que interessante, hein? Então ele me põe nesse caminho. E aí depois que eu fui descobrir que tinham artigos, muitos mais, eu peguei tremendas trivialidades em seguida, e tremendas trivialidades com aqueles artigos dele que são umas sacadas geniais do dia a dia. Tem vários artigos que ele tá contando, ele pega um táxi e ele vai contando sobre a história dele dentro do táxi. Aí tem um outro artigo que ele esquece de pagar o charuto para um cara, acho que tá nesse livro, né? E aí o cara fala, não, você não comprou charuto nenhum. E ele fica nessa discussão, ele narra um fato comum com um olhar diferente. Ele olha para um fato comum com aquele olhar genial dele. E aí a gente descobre que, olha, a vida do homem comum pode ser extraordinária. E, na verdade, ela é de fato. Exatamente. E aí Chesterton até fala, né? Não é nada mais extraordinário do que um homem comum, com sua família comum ali, né? E sua A vida frase mais repetida hoje em dia. É a frase mais pelo repetida. Instagram É. da vida aí. Virou. A galera cura. Acho que a galera tira foto só pra postar essa frase. E eu acho... E é engraçado porque as pessoas gostam de repetir essas frases. Que tem uma sacadinha diferente. Sim. Mas eu parei de pensar muito tempo nessa frase. Principalmente quando eu Por me quê, casei né? ali. Afinal de contas, por que o homem comum, Por com a sua quê? mulher comum, seus filhos comuns, são a coisa mais extraordinária que existe, né? O que acontece para isso ser verdadeiro? É muito bonito de ouvir. É muito bonito de ouvir. Exatamente. Isso, é bonito você falar, Dia dos Namorados está chegando aqui perto da Exato. gravação do podcast. Exatamente. É muito bonito o cara falar pra esposa dele, exato. né? Mas eu fiquei pensando muito sempre esse olhar do Chesterton de encontrar o extraordinário dentro do ordinário. Uhum. E ele faz isso o tempo todo. Isso cativa porque mostra essa beleza que a gente para de olhar. A Uhum. gente fica tentando olhar sempre as coisas grandiosas e pensar no que vai vir de, nossa, vai ser algo diferente. Mas na nossa rotina comum, no dia a dia, ali, muitas coisas extraordinárias acontecem e a gente não olha. Então, Chesterton me cativou nesse ponto. Tem Isso aí. uma coisa que eu acho que vale a pena para todo mundo, que eu acho que tem um negócio que o Elton comentou aqui, que eu acho que acontece com a maioria das pessoas. O Chesterton, ele tem um grande número de temas da qual ele trata com uma qualidade extraordinária, todos eles. Então, cada um, e você falou que entrou e viu que precisava disso e daquilo. Outros podem entrar e ver que precisam de outras coisas ainda, né? Com certeza. Agora, esse negócio eu acho muito interessante, porque o que o Chesterton acaba trazendo para ti é que, mais do que ficar esperando do externo, das coisas que estão em volta, né, esse deslumbramento diante da aventura da vida, você precisa perceber que você tem que ordenar as coisas dentro de ti para começar, então, a olhar o mundo com esse olhar de deslumbramento. Porque é isso, o cara que esqueceu de pagar o charuto, né, quantos caras no mundo esqueceram de pagar o charuto para alguém? E quantos caras desses vão conseguir escrever um artigo que vai ser traduzido para uma outra língua que não é a sua e vai ser lido pelo Elton aqui, né, mais décadas depois, e fazendo o cara pensar sobre isso. Não, Entendeu? Quer dizer, o que é? É o charuto? É o cara? Não, é o o Chesterton. engraçado é que esses dias a gente almoçou, tava eu, o Baso e um padre, e a gente almoçou e esquecemos de pagar. Ficou tudo pro padre pagar. O padre depois mandou mensagem. É bravo isso aí, hein? Olha, vocês vão ter que fazer uma penitência. Eu Qualquer quero pessoa agora que não paga nada, eu só me lembro do Broadback. Devedor! Caloteiro! Cara, não, mas eu me lembrei disso, cara. A gente esqueceu de pagar o negócio e a gente percebeu só muito depois. E Cara. o padre não Eu falou lembrei. nada. Não, o padre falou: ó, vão ter que pagar umas penitências aí. Tá. Certo. Isso aí, padre. Cobra mesmo. Mas enfim, só lembrando do caos. Não, tem uma coisa que é importante que vocês estão falando aí, que é o que todo grande autor faz com a gente. Né? Uhum. Todo mundo que vai ler um grande autor, um autor que toca em temas universais, que consegue ser um escritor de verdade, né? Eu acho que a definição que eu tenho pro Chesterton das coisas mais... por mais que tenham várias definições pro Chesterton, é jornalista, é crítico, Não, eu acho que o Chesterton é um escritor. Uhum. Né? Ele é grande, cara. Acho que a melhor Então, definição, assim, Quer sapecar ele como um cara... É um cara do trivium, né? Ele domina a linguagem. Ele domina a linguagem, Isso, exatamente. ele Domina as artes da obviamente, linguagem. ele Exatamente. se comunica muito bem também falando, né? Ele era um conferencista, ele foi pro rádio, a gente até comentou isso no primeiro podcast. Mas, assim, no melhor sentido que um escritor tem, né? O Chesterton, assim, em última instância, ele é um gênio, certo?
mas nós vamos dar uma profissão, nós vamos botar um carimbo no Chesterton, eu botaria Aí, um carimbo como escritor, né? Cara, só por isso esse podcast já vale a pena existir. Só por isso que a gente tá fazendo aqui agora. Porque... e é isso aí, pessoal. Até a próxima. É isso aí, galera. Valeu, um abraço. Compre nossos livros. livros. Muito bom. Então, assim, Mas sim, cara, sabe que me faltava essa palavra. Isso, aquilo. Assim, polivalente. Escritor, exatamente. e o escritor de verdade, genial, que toca em temas universais, ele nos coloca em confronto com essas realidades, né? Uhum. Que nos fazem meditar, ou seja, nos faz olhar para fora. E o Chesterton faz muito isso, né? Ele faz a gente olhar para o nosso redor. Assim. Então, isso é algo muito, muito filosófico nele, né? Ele realmente faz tu perceber as coisas ao teu redor. Mas também, como um grande escritor, ele sabe balançar o cara por dentro. Ele faz a gente olhar para dentro e pensar justamente como que a gente lida, né, com as coisas que estão ao nosso redor e com as coisas mais importantes. Ouso dizer que ao olhar pra fora, a gente bate num espelho quando a gente tá no Chesterton. Eu olho pra fora, mas eu me enxergo ali. E daí eu olho pra dentro. E só pra não perder uma coisa que você falou que eu não quero esquecer. Como um grande escritor que domina a linguagem, ele observa a realidade com mais precisão. E por isso ele nos ajuda a enxergar a realidade com mais precisão. Exatamente. É isso aí. Bom, aqui a gente comentou, foi um belo preâmbulo, tá? Agora, no fundo, a gente vai entrar aqui, no primeiro tópico, a gente pensou, para conversar com vocês também, por que as pessoas, afinal de contas, né? Eu acho que o Elton, por exemplo, o Elton aqui é o nosso testemunho de hoje. Né? Ao longo da conversa. É o que eu tenho a oferecer. A gente vai bater. Começar na vara. Vai começar de falsa modéstia. Se fosse sobre jogo de futebol, aí, tudo bem. É verdade. Aí eu diria essa modéstia tá certa. Mas e eu queria. Acho bom a gente não falar de jogo de futebol aqui no Instituto de São sala Vitor. aqui, Vamos não, a gente deixar tem que bem falar tranquilo. pra se humilhar, né? Vai ter que fazer um negócio formato de sala de redação. Mas Mas, claro, ao longo da conversa a gente vai também falando um pouco da nossa experiência de leitura de Chesterton. Quer saber, assim, ó, com detalhes da nossa experiência de leitura de Chesterton, nossa entrada no mundo Deixa de nos Chesterton? comentários. Deixa nos comentários, boa. Se tiver bastante pedida, a gente vai fazer. A gente vai fazer assim, ó, na verdade, performático, me encenar, não, tô brincando. Isso aí não faz promessa que depois o povo cobra. Mas tem o primeiro lá, não esquece que tem o primeiro podcast, você pode ir lá, vai ver esse testemunho todo. Mas a gente vai falando também um pouco da nossa experiência, né, o Júnior e eu aqui. Mas uma das primeiras coisas que a gente achou que valia a pena salientar é porque eu acredito que o Elton e nós também aqui, tanto o Júnior quanto eu, chegamos ao Chesterton não, né, distraidamente. Pode acontecer, por que não, né? Alguém que nunca ouviu falar do Chesterton, tá lá garimpando algo para comprar numa livraria, ou quem sabe está andando por alguma biblioteca, e acha, sei lá, o título do livro interessante, acha o nome do cara legal. Pior que foi o meu caso, cara. É Sério mesmo? Opa, pá, então vamos lá, vamos ter Então que ouvir vamos lá, essa agora história vamos ter aí. que, né? Vamos lá. Eu já tinha Por ouvido favor. falar no Chesterton por um amigo. No Sheriston, na No verdade. Sheriston. No Sheriston, Esses dias lá no trabalho, eu e o Elton estavam trabalhando. Isso parece nome de cigarro diferenciado. E aí assim. o cara chegou assim pra nós e disse assim... A marca alternativa de cigarro, Sheriston. lá na escola tal contrataram uma professora que gosta daquele autor que vocês vivem falando aí. E nós... Que autor? Que pessoa e que autor? É aquele cara lá, o Sheriston e tal. Sheriston. Aí nós vamos, Sheriston, cara, lava a boca pra boca falar aí, isso. por favor, aí, pelo cara. amor de Deus. Um pouco mais de né? respeito. Mas eu já tinha ouvido falar nele por um amigo e esqueci. Uhum. Esqueci, assim. Foi uma coisa que passou batido. E aí eu tava num evento de educação, assim, e tinha lá banquinha de livros e de repente eu topei lá Hereges. Aí eu olhei assim... Pô, nome pensei, legal, né? Nome massa, né? Uhum. O cara sempre tem aquela veia treteira no Brasil. Exato. Né? Zé Cruzadinha, né? Zé Cruzado, aquela coisa... Hereges, que nome bonito, né? Que palavra que define bem aquilo que de fato as pessoas são. Bando de herege, né? E aí eu pensei, eu vou comprar. Eu curti, legal, comprei. No preâmbulo ali do livro, só um prefáciozinho, nem me lembro quem escreveu aquele prefácio. Porque apresentava um pouco a vida do Chesterton. Aquilo já me... Essa edição tinha sido... da Cedete ali, eu acho. Tá, perfeito. E aí, depois, eu comecei a ler o livro, assim, ó, primeiro comentário dele, que eu nem me lembro agora qual é a primeira pessoa que ele analisa, mas ali eu já vi que era outro, é o que o Elton falou.
subi o patamar. Eu Aham. pensei, cara, eu quero ler esse cara ao máximo que eu puder agora. É de Agora eu primeira, quero- né? É Foi tipo, assim, foi totalmente assim, aleatório. Por eu isso que acho- eu brinco que o Chesterton gosta de mim, entendeu? Ele te escolheu. Ele escolheu ali. Ele te escolheu. Porque, no fundo, tudo que depois foi acontecendo na minha vida teve, eu acredito, interseção, assim, do Opa! Chesterton, sabe? Estamos defendendo Então, a causa aqui, muito hein? bom. O Leve a palavra de Chesterton por aí, pessoal. Chesterton foi um autor que eu aprendi mais do que ler de alguma forma me relacionar, assim. Claro. Ele tem uma biografia que te permite, na minha visão, na minha opinião, podem discordar se quiser, Eu discordo. que te permite ter É a treta. uma espécie de devoção, ter uma espécie de ideal ali posto, né, à tua frente para tu conseguir se espelhar e se esmerar. Então, Eu acho que tem autores que fazem isso contigo, né? Tem autores que você só quer conhecer o pensamento É. e tem autores que você tá querendo, né, se relacionar, né? Ter ali contato com eles, com a personalidade deles, né? É isso aí. E tem autores que você começa a ler o pensamento e diz assim, esse cara é realmente um cara que eu não quero ter contato. O Rodrigo acertou na veia aí, cara. isso aí. É a personalidade do Ah. Chesterton que nos cativa, É. nos faz Também. querer ficar ali, entendeu? Isso tem muito a ver É com bem a coisa. marcante, porque tá ali no texto, Uhum. fica transbordando ali. Eu lastimo de não ter conhecido o Chesterton, o orador. Né? Porque a gente tá falando assim, e eu gostei muito quando o Volcan ele elenca o Chesterton como escritor, que ele é um homem que domina, né? Eu vou trazer isso, porque, para quem ainda não sabe, estamos debaixo, né, do maravilhoso guarda-chuva do Instituto Hugo de São Vitor. Né? Então, a Sociedade Chesterton Brasil é uma iniciativa que hoje em dia conta, né, com estar em parceria dentro do Instituto Hugo de São Vitor. E aqui existe, desde o começo, a própria fundação do Instituto está ligado com a promoção, né, e o aprendizado concreto, e botar isso em prática mesmo, do Trivium e do Quadrivium. E o Trivium são as artes da linguagem. Então, a primeira coisa do Chesterton escritor está muito relacionado a isso. Eu consigo ver, né, os elementos de todas as três artes liberais do Trivium no Chesterton, desde a gramática, por um domínio extraordinário, né, da língua, por até aquilo que a gente exaustivamente comenta aqui, do Chesterton ter sido considerado o maior escritor de língua inglesa vivo do seu tempo, tal. A gente vê isso pela questão da dialética, a gente vê claramente um homem com um pensamento altamente concatenado e que, a princípio, até às vezes fala certas coisas que nos quebram, que nos deixam assim, será que isso aqui está correto? Será que isso é verdadeiro? Isso aí. E aí eu vou passar pelo crivo da lógica, o que ele está falando, e não só é verdadeiro, como é verdadeiro num nível de verdade que não é qualquer, né, afegão médico que repara. Né? E depois disso eu tenho, claro, né, a própria questão da retórica, com uma capacidade de falar para convencer. Só que esse falar chegou a nós, né, através da escrita. Então, se o Chesterton, além de um escritor, ele deveria ser um orador incrível, porque lotava auditórios para escutá-lo, né? Ou escutá-lo para debater com outros também, né? Uma pena que não tinha Cara, Não chegou. essa parte da gravação. Véi. Já pensou assim? que coisa, né? Isso é uma coisa de chegar no céu lá e perguntar para Nosso Senhor, eu sei que tu fez certo, Jesus, mas me explica assim, sabe? Eu queria que tu tivesse, agora com tanta gente, imagina o Chesterton nesse mundo do celularzinho, onde qualquer Podcast. João do Caixa-Prego grava, faz aí, estamos aqui, né, fazendo podcast, aí o cara grava, faz um monte de vídeo, faz um monte Cara, de story. Maia juntou 2 caras na rua aí, trouxe Não, pra não, podcast. não, Achou não, dois não. vendidos. Não, Esses caras desocupados aí, velho. vou começar a concordar com vocês. E aí, cara, a gente tem esse mundo hoje de gravação de coisas inúteis. Imagina, cara, a gente ter um mundo de gravação de Chesterton, né? Mas o senhor sabe o que faz, né? Então, mas ele não chega até nós como escritor. E isso é uma coisa, por isso que eu achei muito interessante você falar isso. Porque toda essa verve incrível do Chesterton chega até nós somente porque ele foi um homem que, além de falar muito bem, escrevia muito bem. Eu acho que quem hoje em dia está se empenhando em tentar ajudar a melhorar o clima cultural da sua família, do seu bairro, talvez um pouquinho mais longe do que isso, também se preocupe com esses elementos. Como é que eu aprimoro todas as minhas capacidades de expressão, né? Porque dependendo for, a gente não sabe onde é que vai parar as coisas. Talvez o que está sendo produzido ajude outras pessoas no futuro. Só que eu não sei como é que vai chegar. Não sei se vai sobreviver aos meus vídeos, não sei se vai sobreviver ao que eu estou escrevendo. Então, eu acho bem... E quer aprender a escrever,
um exercício básico é copiar alguém. E claro, Literalmente. claro. Copiar Chesterton é um ótimo caminho pra se tornar um bom Com escritor. certeza, com Pra certeza. ficar frustrado quando começar a escrever. Depois você tenta escrever Exato. você mesmo, você vê que... Não, claro. Isso que é legal, porque depois tu descobre uma nova coisa, né? O cara é sempre assim. O cara vai tentando, né? Imitar, até que chega uma hora que a imitação acaba e começa a aparecer o cara que foi inspirado, né? Não só... Mas... Eu roubei aí a direção que tu ia perguntar pro Elton, né? Por que ele acha que as pessoas estão interessadas e como ele descobriu o Chesterton e tal. Mas eu vou devolver para ele isso, porque assim, a gente percebe que só o fato da gente... Só um querer detalhe. fazer- Mesmo que tu tenha chegado, mesmo que não tenha sido alguém que te falou e tu lembrava e por isso tu comprou o livro, aquele livro também chegou lá porque tem, exatamente, essas pessoas consideravam Chesterton relevante. Exatamente. Tu entendeu? Não, Sim. porque aquele livro estar lá faz parte de um movimento, né, de várias pessoas que, ou seja, o Chesterton, Porra, meu. a gente tem aquele ato cultural, né, que existe no Brasil, os grandes escritores ali da década de 40, 50 e tal, a partir de 60 em diante a gente tem vários problemas, 70, 80 tá uma porcaria. E ali, nos anos 90, 2000, as pessoas começam a redescobrir o Chesterton e começa esse movimento de várias iniciativas, várias coisas. O próprio Instituto de São Vitor, né, é uma vertente claro. ali nos anos 2009, 8, 10, acho que é por ali, né, não sei bem. 2014, eu acredito Isso. que foi. Então, o Brasil começou a ter um movimento diferente, assim, pelo menos grupos, né, vários grupos, e com isso... E inesperado, né? Inesperado. E com isso, as pessoas começaram a buscar coisas boas. E aí, toparam com Chesterton. Então, quando você está fazendo um estudo, um apanhado, né, de grandes autores ou de grandes ideias e de grandes obras, e de repente você despretensiosamente cruza com uma obra, como as obras do Chesterton, no primeiro momento você vai pegar e vai olhar e vai levar em consideração. Algumas pessoas acham que não tem toda essa relevância, e é plenamente respeitável, certo? Vai botar o Chesterton, não, eu devo ler o Chesterton ou ler Platão, né? Certo, aí nós estamos colocando um patamar diferente. Agora, para a realidade do Brasil, do brasileiro e do mundo moderno, no século XXI, Chesterton é como que uma resposta para hoje. Né? Ele é extremamente atual e ele desperta esse interesse também pela personalidade, mas porque os temas que ele aborda, certo, estão todos em voga. Está acontecendo, né? Toda essa série de problemas, essa série de dificuldades que esse colapso da modernidade causou. Exato. Então, quando a gente tem aí toda uma espécie de renascimento cultural no nosso país, Essa frase é de impacto. Chesterton acaba entrando nessa sala, né? E ficou, certo? Sem dúvida. Ficou porque várias iniciativas, ou seja, a gente tem várias editoras hoje publicando Chesterton, a gente tem essa iniciativa que só fala de Chesterton. Exato. E a gente é brasileiro, a gente não é inglês, americano, etc. Não, cara. O que o Brasil tem a ver com a Inglaterra, certo? É pouca coisa, assim, perto de Portugal, Espanha e tudo mais. Então, bom, talvez a maior figura religiosa, talvez não, com certeza, a maior figura religiosa que a gente tem hoje como referência no Brasil, que é o Padre Paulo Ricardo, fez um curso só sobre Chesterton, entendeu? Então, tipo, é um autor que entrou, certo, dentro da nossa realidade. E as pessoas estão interessadas. E a pergunta é, por que elas estão interessadas, Elton? Vai, é uma boa pergunta aí, cara. Por que tu te interessou? Eu soltei um meio bar aqui, um negócio meio gaúcho. Não, né? muito tá bom, certo, muito coisa bom. boa. O maior Coisa- orgulho a gente isso, sentiu coisa agora. boa. Isso? Isso Foi sem querer, quer dizer que bom. eu sou paranaense. Não aí, é, pô. não é uma apropriação cultural. Os caras desculpar Muito aqui que bom, eu cara. Eu tô sendo influenciado, cara. Exato, É isso é impressionante. isso, é isso aí a mesmo. convivência aí. Não, mas... Realmente essa sala faz a gente ficar melhor e mais inteligente. Mas é interessante que enquanto você falava, eu estava pensando, e quando eu descobri Chesterton, eu já tinha entrado num caminho sujeito comum, eu, um homem comum ali, tentando honestamente entender as coisas. E eu acredito e vejo, pelo que eu converso com as pessoas, pelo Instagram, pelas redes sociais, tem muita gente nesse caminho. Muita gente querendo honestamente, eu quero entender as coisas, eu quero entender o que está acontecendo, eu quero entender o mundo.
E eu acredito que Chesterton ele surge muito como essa resposta. Porque, de novo, quando eu comecei a ler, eu vi que tinha alguma coisa. Não vou dizer que eu vi tudo ali, mas eu vi que existia alguma coisa da verdade ali no que ele estava dizendo. Mas como é que chegou o livro para assim, ó? Eu peguei a ortodoxia. E bimaterialmente falando, como é que você decidiu, como é que você chegou lá e pegou o livro? Esse livro alguém te emprestou? Eu comprei Tu o livro ouviu? no Kindle, cara. Mas tu ouviu alguém dizer assim, mano, Ortodoxia é um livro que tem que ler, ou o Chesterton é um cara muito bom, você tem que ler. Isso, Foi o Volcan. eu vi alguém, que eu não lembro quem, porque na época tinha várias pessoas falando dele. O Volcan tava falando, eu lembro que na época o Raul Martins estava falando de Claro. ortodoxia. Uhum. É. O Raul que fez parte, não sei se o Raul fez parte aqui da Sociedade Chesterton Brasil também, tudo mais. Esteve na fundação, acho que acredito, da Sociedade Chesterton Brasil. E tinha ele dizendo, tinha alguns Não, caras não tem. falando ali Na fundação não. sobre ortodoxia. E o Volcan e o Raul eram dois deles que estavam ali. E daí eu vi foram alguns. Você tem vários caras que me parecem uns caras mais inteligentes que eu aí. E estão indicando esse livro. Eu vou ler esse negócio, entendeu? E o Volcan sabe bem que quando as pessoas me indicam um livro, eu leio. Por incrível que Cara, pareça. coisa boa, velho. Por Porque não incrível é que todo pareça. mundo, não é todo mundo assim, ó. Ah, O não, Elton, cara- tu não pode acostumar a dar muito livro pra ele, porque Ele ele vai fica ler. lendo, daí ele fica querendo outro, tá ligado? Daí, Eu tenho uma cara, estratégia não dá. que é eu o já dou uns seguinte. 3 de uma vez, só que é pra ele levar um tempo pra vir. Eu tenho uma estratégia que, se alguém me dá um livro e eu ler e contar a pessoa que eu li, ela vai gostar e vai se sentir impelida a me dar mais. Então eu leio mesmo, entendeu? Porque vai que os caras continuam me dando. Ah, tá certo, é isso mesmo. É o famoso pé de lanche, né? Cara, Mas, aham. só pra terminar, se eu vi vários caras que eu considero caras inteligentes indicando isso, deve ser bom. Eu parto desse princípio pra ler muitos livros. E acho que é um bom princípio, assim. Se a pessoa tá aqui perdido, não sabe o que ler, eu acho que um bom começo bom, se tem uns caras que você considera referência, são pessoas inteligentes, que você admira de alguma forma, indicam alguma coisa, não tem um começo, cara. Pega o que eles estão indicando. Não importa se parece fácil ou difícil, e a gente pode até falar disso. Chesterton não é tão simples assim, dependendo de por onde você começa. As pessoas sentem uma certa dificuldade, muitas vêm me falar, pegam ortodoxia e sentem uma certa dificuldade, é um ponto que a gente até anotou para falar, porque ele cita muitos nomes contemporâneos, ele é um cara que dialoga, ele escreve dialogando, né? Exatamente. E os livros, eles são uma espécie de resposta também, que ele dá. Então, pode parecer complexo, mas se você insistir um pouquinho, você vai ver que aquilo vai aumentando o teu entendimento. É a coisa que o Adler fala no livro dele, Como Ler Livros, Como ler livros. que você tem que se desafiar. Para você ganhar entendimento, você tem que estar frente a um desconhecido ali. Então, se eu só leio coisas que já estão dentro do meu campo do conhecimento, eu já conheço, bom, eu não estou aumentando meu entendimento. Eu preciso ter o contato com o desconhecido. Chesterton faz muito isso. Mas, para não fugir do assunto, foi assim. Se eu vi várias pessoas inteligentes, deve ser bom. Eu fui lá, dei um jeito de comprar, eu tinha um Kindle, como eu disse, eu estava fora do Brasil, então não tinha levado livro nenhum. Eu ia passar só um período lá na Itália. É uma boa história, um dia, quem sabe eu conte. Se tiver vários likes aí no Pessoal, vídeo. comenta aí no vídeo. Eu então, conto exato. a história de quando eu fui para outro lado do mar para ir atrás de uma mulher. Olha só. Opa, pô, essa história tá boa, pessoal. Você vê como é que é o sujeito, né? Parece que aconteceu uns negócios assim na Grécia. Exatamente. O cara atravessou o mar, né? Impressionante. Deu certo, tá? Esse é o resultado final, tá aí. Opa, tá aí, hein? Mas eu já contei o final da história, acabou a graça, né? Mas. Não. Aí é que a história, a gente pode começar uma outra discussão sobre spoiler, né? Isso. Que a gente sabe o final, mas a gente não sabe como é que foi Isso, a experiência, com entendeu? certeza. Não sabe como é que aconteceu a coisa, como começou. Exato. Mas eu peguei no Kindle ali, dei um jeito de comprar. Comprei em inglês, porque em português eu não lembro. Eu não lembro por que eu comprei em inglês. Acho que tava mais barato, alguma coisa assim, né? Geralmente é. E daí o sujeito já tava gastando dinheiro em euro, meu. Ficou complicado a vida. É, E foi assim. Então, alguém indicou, as pessoas estão falando dele, pessoas que sabem, parecem saber do que estão falando. Parece saber, né? O Volcan sabe do que está falando na maior parte das vezes que a gente conversa. Algumas vezes não tanto. Mas nesse caso ele sabia muito. Sim. E esse contato, ele chegou, e aí eu fui mais um propagador da palavra depois. Então eu acho que tem muito disso. Isso está acontecendo aqui no Brasil. As pessoas que entram em contato, honestamente querendo encontrar a verdade ou buscar alguma coisa que faça sentido, alguma coisa de bom senso, elas vão começar a também divulgar o Chesterton para alguém.
e assim a coisa me parece ter crescido. Não sei qual que é a visão de vocês aí, o que vocês têm enxergado. Eu acho que a gente chegou numa certa síntese disso, né? Entendeu? A gente tem o Chesterton como um cara que fala de temas muito relevantes, que estão aí na ordem do dia, ainda, e diga de passagem, mais na ordem do dia do que estavam na época dele. No começo, o Chesterton, em grande parte, fala desses temas para prevenir, né, crises, problemas, dificuldades, males, que já estão dados aí no nosso tempo. Né? Quer dizer, aquela história assim, Chesterton falou muita coisa interessante, não foi escutada, ou pelo menos não teve a influência que poderia ter, e as coisas que ele previu, em grande parte, aconteceram mesmo. Né? Depois disso, um cara que escreve muito bem, né? Cara, um escritor, em todos os sentidos da palavra, no melhor sentido da palavra. Né? E, por fim, existe essas pessoas, então, que uma vez entrando em contato com o Chesterton, encontraram ali respostas, experiências, uma experiência com não só com as ideias, mas com o homem, que levam a essa quase por antonomasia. O cara quer falar dessa experiência para os outros, e eu não tenho como não falar dessa experiência sem falar do cara que me proporcionou essa experiência, ou como vai dizer o Jorge Luis Borges, né, que ele considerava a literatura uma espécie de felicidade e nenhum autor tinha dado tantas horas felizes para ele como Chesterton. Então, isso não é uma coisa de agora, né? As pessoas às vezes acham que a gente falou aqui palavras bonitas de renascimento cultural, não sei o quê, papá. Antonomasia, né? por antonomasia. O cara tá... Mas, automaticamente, né, pessoal? Quer dizer, é da natureza da coisa, né? Eu não tenho como jogar futebol sem chutar a bola. Mas, tipo... por antonomasia, a gente tem aí você joga futebol, chuta e bola. Décadas atrás, um cara que era muito inteligente, né? Chamado Gustavo Corsão. Eita, esse é bom, cara. E que esse cara leu uns livros do Chesterton ali, ficou meio apavorado com aquilo que viu, e resolveu escrever um livro sobre ele. Exato. Então, o que leva uma pessoa, né, a fazer isso se não colocar esse autor realmente num lugar diferente dentro do seu plano de estudo, o seu mapa das ideias, ou os seus desejos de mudanças culturais para o bem, né? A gente trabalha para o bem. É justamente o tamanho, sem o trocadilho, mas já fazendo, que esse autor tem. Né? Então, assim, hoje Chesterton faz parte meio da atmosfera do meio cultural da direita, apesar de Chesterton não ser de direita, e nem da gente aqui se considerar exatamente de direita, né? Mas Cuidado aí com as tuas afirmações. Pode Mas repercutir mal. Isso, Ou seja, principalmente assim... Não sou nem da direita nem da esquerda, eu sou da mamãe. Eu não diria nem a parte do conservadorismo, porque também não é nem isso que o Chesterton se enquadra. Ele chega meio próximo de um conservadorismo hispânico, escolástico. Pode ser. Mas assim... não é isso, certo? A gente está falando de pessoas, no fundo, assim, se a gente fosse falar de um modo bem genérico, bem generalista, a gente diria, pessoas que querem buscar a verdade. Claro, exatamente. Então, essas pessoas que querem buscar entender as coisas que eu estava falando, é o cara que está nos ouvindo aqui, certo? É o cara que é nós, que não é uma coisa assim, não, vou buscar a verdade, mês que vem eu já não busco mais. Isso, né? deu certo. Não, deu certo, acabou. Encontrei a verdade logo, né? Próximo tópico. Isso, então vamos encontrar é que nesse o melhor momento, guacamole do bairro. quando o cara encontrar a verdade, ele não vai ter como contar pra gente, né? Esse é o... exatamente. Eles não voltam pra contar. Exato. Então, o que acontece... É tão bom lá que eles não voltam. É que se tornou parte meio da atmosfera mesmo, ou seja, faz parte da realidade do dia a dia. Tu tá ali no Instagram, tem um cara falando que o Chesterton é legal. Tu tá ali, tem um anúncio de um livro do Chesterton, comprem. E aí, bom, eu quero ler, certo? E aí? Por onde que eu... Porque daí o que acontece? Que é o que a gente recebe muito em rede social. Cara, é a pergunta que a gente mais recebe. Eu acho que sim. Acho que sim. Mais acho que chega sim. E que mais as pessoas dizem... Porque o que eu mais vejo é o seguinte, o cara tenta ler o Chesterton. E ele vai... A gente vai falar disso aí também. Ele vai lá e daí ele diz assim, cara, não entendi, não gostei. Aí tu pensa assim, meu Deus do céu, cara. Duas coisas que já deveriam prepara ser a mão pra dar o diferentes. tapão, né? Ou seja, como assim tu não gostou, né? Pedagogia do Volcan é a pedagogia do tapão. Não, e duas coisas que deveriam ser diferentes, né? O não entendi e não gostei. Então, assim, a primeira coisa é o cara entender que não tem um caminho, exatamente falando, certo? Na minha visão. Não é uma fórmula, não é uma lista de leitura, não é uma coisa assim, não, pega a ordem cronológica e faz. Não, pega essa ordem Começa aqui começa por aqui, depois vai para né? aquele. Cara, não é bem assim.
certo? Na minha visão. Eu acho que existem vários caminhos, né? Então... Eu particularmente comecei por ortodoxia, mas hoje em dia não é assim, ó. Se eu fosse propor pro Rodrigo do futuro um início em Chesterton, não seria ortodoxia. Eu também não. Exatamente. Quer dizer, aconteceu e é aquela coisa, né? É mais ou menos como encontrar uma pessoa. Eu tenho certeza que quem nos escuta aqui, e talvez até vocês tenham alguma coisa na história de vocês que diga isso. Mas eu já conheci pessoas que me disseram assim, olha, estou, por exemplo, hoje casado com alguém, mas certamente eu não encontrei essa pessoa no melhor momento que eu estava. Se eu pudesse escolher, encontrei essa pessoa em outro momento da minha vida. Por quê? Isso aí parece mais término do namoro. É que a gente se encontrou na hora errada. Mas às vezes o cara pensa assim, né? A pessoa pra dar certo contigo teve que aguentar tanta bucha de canhão de ti, que tu vai assim, pô, a pessoa legal, né? Pô, poderia ajudar o cara a não passar por esse trabalho aqui, tá ligado? Pô, a pessoa não... E às vezes a gente encontra um autor que diz assim, cara, eu passei umas dificuldades com ele que eu não precisava. Eu poderia ter ido por um caminho mais suave, tinha por onde ir por um caminho mais suave, mas aí entra também a questão da providência, né? E às vezes eu tenho que sofrer aquilo ali mesmo, com aquele autor pra dar liga. E eu, sei lá, por questão por isso, pedagógica, eu acho que eu tô falando isso, Vulcão? Pra gente separar esse negócio aqui, ó, essa coisa de não gostar e não entendi é diferente por isso. Sim. Eu acho que, assim, o cara não deveria começar por ortodoxia ou homem eterno. Mas eu meio que discordo de mim mesmo nesse quesito, porque, assim, cara, quer começar e ler, eu também não vejo impedimento. Não. Cara, tu quer desafio, depende muito da personalidade da pessoa, do leitor, certo? Ou seja, cara, pega e começa, então. Depende também do analfabetismo funcional. Do nível intelectual do cara, porque, assim, às vezes o cara tá lendo um monte de coisa boa, ele quer um livro, né? Então, a gente tá falando aqui, sei lá, a gente vai indicar um livro pro fulaninho lá que tá começando agora a estudar. Beleza, aí é uma coisa. Outra coisa é eu indicar um livro pra um professor, já que nunca teve tempo de ler o Chesterton, certo? E ele já tá acostumado a ler filosofia, já tá acostumado a ler várias coisas e literatura e tudo mais. E aí, bom, eu vou dar um essencial de Chesterton pra ele ler? Exato. Eu acho que não. Eu acho que eu vou dar... Acho que eu daria... Depende. Eu acho que dá pra dar, mas... Eu não daria. O essencial pra mim é um livro, tá? Que cai pra qualquer um. Mas eu acho assim, porque depende de como ele é, né? Porque eu posso estar com um intelectual, gostaria de dizer assim, eu quero ter meio que... eu quero ver do que esse cara fala. A primeira coisa pra ter um caminho tem uma pessoa. Então, pra indicar uma leitura, tem um leitor ali. A primeira coisa. Maravilha. Isso Acertou, aí. cara. Ou seja, tu tem que ver quem é a pessoa que tu tá indicando. Exato. Certo? Ou seja... Ou quem era a pessoa quem que você é. né? Exato. É isso aí. Então, a primeira coisa, que é um pouco evidente, mas as coisas evidentes, elas não são, às vezes, tão óbvias mais pras pessoas, né? Chesterton prova isso. Ou seja, quem eu sou? O que eu tô... O cara começa a entrar em crise filosófica, né? Exato. Agora vamos provocar uma crise. A gente vai trazer você de volta depois. Mas vamos provocar uma crise primeiro. O que eu gosto de ler, o que eu tô acostumado a ler, o que eu tenho paciência pra ler, porque isso também influencia, ou seja, o cara meio impaciente, o cara não tá acostumado a vencer, de repente um livro com capítulos menores ajuda ele. Tremendas Trivialidades é um livro perfeito pra esse cara. O essencial que a gente tá falando é um livro curto, pequeno. Agora, tu vai pegar um Homem Eterno, o capítulo demora pra terminar, pro cara que tá acostumado a coisa meio rápida, né? E aí? Né? Então, assim, tem muitos fatores meio pedagógicos, psicológicos, coisas que deveriam meio nos ensinar, não digo na escola, mas na família mesmo, né? Ou seja, acho que é um pouco o dever dos pais e educando os filhos como eles vão aprendendo a estudar, né? E aí, bom, aí o cara entendendo quem ele é como leitor, aí ele vai olhar pro autor Chesterton de outro modo, vai poder escolher a obra para também ser uma espécie de teste, porque ele pode não acertar de primeira. Exato. A gente deu sorte de acertar, mas tem gente, eu tenho um amigo que eu falei pra ele, lê o Chesterton e tal, ele leu e falou, cara, não gostei. Ele é inteligente. Cara, e mais de um já havia acontecido isso aí também. Não achei tão genial quando tu falou. Aí eu pensei assim, eu olhei pra ele, pensei na personalidade do cara, falei assim, bom, tem outro livrinho aqui, então, que eu vou te passar. Aí passei. Aí deu 2 semanas, ele voltou e disse assim, cara, esse livro é genial. Esse livro é muito bom. Mas eu até queria complementar isso que o Volcan tá falando, porque é o seguinte, quando eu peguei ortodoxia, eu estava no momento para ler ortodoxia.
eu estava querendo entender um pouco mais do catolicismo naquele momento já. Que já é alguma coisa importante para um cara que pega a ortodoxia, muda completamente a maneira como você olha para o livro. E uma outra coisa é que com certeza. eu sempre curti o desafio da leitura, o livro difícil. Como é que eu faço para desvendar um livro difícil? Como é que eu faço para entender o que está aqui dentro? Então ele começou a citar aquele monte de nome e eu comecei a falar, bom, eu vou tentar descobrir um pouco de quem são esses caras todos aí. Eu fui atrás, eu queria ler, eu queria entender quem que são os caras que viveram ali no tempo de Chesterton. Para muita gente isso daí vai ser um negócio meio chato, enfadonho, o cara não vai querer fazer essa parte. O cara não tá interessado nisso, Exatamente. Né? E tá tudo bem não estar interessado porque não faz parte do horizonte de desejo que o cara tem na vida dele, assim, de interesses mesmo. Por isso que eu indicaria um outro livro para começar. Vou ficar guardando essa daqui a pouco eu falo por onde eu acho que deveria começar. Mas eu acho importante a gente olhar para o homem concreto que está lendo de verdade, né? O homem, a mulher concreta que está lendo. Eu estava no momento em que eu queria, o assunto estava dentro do meu interesse, ele já estava no meu campo de visão ali, eu já estava estudando aquilo, e eu também caí num livro que ele, de certa forma, desafia. E quando desafia, para mim, é mais legal. Eu gosto mais desse tipo de livro do que o livro que não me desafia nada. Então, se alguém que está vendo aqui é dessa personalidade, digamos assim, cara, vai lá. Ortodoxia é um baita de um começo. Começa por aí. Ortodoxia, Hereges, Homem Eterno, vai ser legal. E assim, ó, o Rodrigo, eu até quero que ele comente aqui, porque ele citou por cima, antes de começar o podcast, os caminhos que ele acha interessante. E realmente eles têm um direcionamento de conteúdo e de temas em relação a Chesterton bem importante, que a gente geralmente não aborda aqui na sociedade, né? Principalmente em rede social. Então, geralmente nas redes sociais, a gente está mais voltado para a figura do leitor e não para o conteúdo em si, né? Isso. Porque a gente quer meio resolver uma demanda do cara, o cara está com uma dificuldade ali. Então, geralmente, a gente indica 3 caminhos ali nas redes, assim. Geralmente cara, tu quer só conhecer o Chesterton? Só conhecer. Então, beleza. Pega o essencial, pega um livro de literatura menor, né? Pega um Tremendas Trivialidades ali, enfim. Vai só conhecer ele. Vai ver um pouco o estilo dele, como é que ele escreve. Pega o Igreja Católica e Conversão, entendeu? Obras assim. Cara, tu quer estudar, tu quer realmente compreender, estudar o Chesterton, entender o pensamento do Chesterton, né? Não, eu já quero conhecer e entender o pensamento do cara. Aí vai para uma ortodoxia, vai para um Homem Eterno, vai para uma obra assim de mais relevância dentro da biografia dele. Agora, se também tu quer apreciar o Chesterton, que é a verve chestertoniana, ou seja, né? tu quer realmente pegar assim, não, eu quero pegar os livros dele que são mais agradáveis. O que ele tem de diferente dos outros? Aí eu diria, cara, pega um Padre Brown, porque o Padre Brown é uma coisa bem... Por mais que venha de uma escola de romances, né? É bem diferente de tudo que existe, certo? Sim, em matéria, exato. tu nunca viu um detetive daqueles. Exatamente. Daquele jeito tu não encontra em lugar nenhum. Então tu vai apreciar um Chesterton totalmente diferente. Ou tu pega alguma obra apologética dele e presta bem atenção na força de argumentação, né? Então, claro, essas 3 coisas, essas 3 divisões é mais pro cara se colocar, mais pro leitor se entender, porque às vezes as 3 coisas estão num livro só. Num livro só, claro. É só tu saber aproveitar. Mas geralmente é o que o cara tá querendo dizer. É pro cara curioso? O curioso pega qualquer livro aqui pequeno, resolve. É pro cara estudioso, né? Que quer realmente pegar o Chesterton para estudar. E é pro cara que é um pouco os dois, certo? Que não se decide se ele é mais curioso ou estudioso. Então, cara, pega um Padre Brown aqui, certo? Que tu vai se enquadrar. Então, geralmente, nas redes sociais, a gente fala assim pro pessoal, mas sempre deixa claro. Isso aqui é só uma teoria pedagógica de rede social. A gente não tem um estudo sobre isso. A gente não tem um dogma. Não, o dogma é o primeiro livro tem que ser esse aqui, certo? Não é uma coisa que não faz sentido até logicamente. Não é uma coisa assim, não. Eu vou começar estudando astronomia. Não, porra, não faz sentido. Exato. O primeiro é trivium, né? O primeiro é primeiro porque ele é primeiro, né? É bem primeiro, exatamente. Coisas que precedem outras. Agora, para lista de leitura, em relação a Chesterton, eu já acho que não funciona assim. Agora, tem livros que vai ser complicado você começar, entende? Agora, aí, não sei, eu queria te ouvir sobre esse assunto.
Cara, então, eu vou te pedir uma cortesia, que eu cancelei um cafezinho também pra gente já... Aí Quem sim. sabe faz ao É vivo. aquela coisa assim... Acertou, Cara, porque assim, ó, eu fico livre com essas coisas pelo seguinte, o pessoal tá aí nos podcasts comendo pizza, pedindo... Então, os caras que se passam. Já aproveita para fazer o jabá da empresa de entrega ali e já pega ali alguma coisa, um lanche, já come ali no meio do podcast. Então, o pessoal aqui no S2 do Esse café, podcast é de manhã, né? do cafezinho. Mas a volta de Porto Alegre, pra mim, geralmente passa por um McDonald's. Ah, Eu cara, tenho, então. eu tenho criado esse hábito saudável. É aquela coisa toda, né? Nada assim, ó, o café da manhã dos campeões, né? Um meio litro de coca, né? Uma coisa bem gordurosa, uma batata frita. Mas é isso aí, né? Ateromas à parte, acho que sim. E aí, ateromas à parte, né? Bom, o que é Ateromas. Aula de vocabulário aqui. Então, gente, pegar Chesterton. Tá no finalzinho da pergunta. sabe como aquele... Sabe aquela artéria entupindo porque você só come coisa boa que nem eu? Então, É legal. a plaquinha de graxa ali é um ateroma. Eu queria fazer É esse o nome do herói. Eu cortava vocês totalmente aqui. Às vezes precisam fazer um sinal aqui. A gente fala com uma entidade atrás da câmera. Entidade. Exato. É o cara que manda O em tudo aqui. O sombra, o nosso sombra. A gente- É só o cara que manda em tudo. Isso. É um caraí. Muito bem. O pessoal são do raio, do design é o Seraí. Mas o... O Rodrigo é um cara de referências. Não, cara, isso é até referência. Olha como eu sofri pra ter essa referência. Mas tá. Então, gente, o que é o caminho pra mim, né? O que pode ser um caminho? Gostei muito disso, né? Que o Júnior comentou aqui agora, que é a questão de não ter um caminho de fato. A gente precisa saber quem é a pessoa que está diante de nós, quem somos nós, diante de Chesterton, né? Mas, às vezes quando a gente encontra, por isso que eu fiquei muito feliz da gente chegar assim nessa... Pra mim fez todo sentido no mundo falar do Chesterton como escritor, porque se alguém está conhecendo Chesterton agora, talvez você tenha ouvido falar de uma obra ou outra, ou de um assunto ou área ou outra que Chesterton fala. Mas só para dar um panorama, que talvez vários que estão aqui não tenham, Chesterton escreve com qualidade, como pode ser considerado em algum grau como teólogo, como apologista, e sobretudo a sua teologia aparece dessa forma, de maneira muito especial, como filósofo, polemista, jornalista, ensaísta, crítico poeta. literário, biógrafo, historiador, Poeta, ele era um poeta. poeta. Tá louco? Então, assim, eu até tenho dificuldade de pensar um campo da escrita, né, onde o Chesterton não tenha desincumbido alguma coisa. Eu acho que você nunca se aventurou na questão da ciência experimental, né, que é uma coisa assim que aí demandaria ele realmente fazer experiência, papá, nunca foi a dele. Mas então a gente tem tudo isso. Por isso que as portas são várias para você começar a entrar em contato com ele. Mas eu penso que existem algumas coisas, a gente poderia pensar que existem caminhos que meio que agrupam uma série de obras de maneira especial. Isso seria especialmente a questão da filosofia. Eu tenho interesse filosófico em Chesterton. Eu tenho interesse teológico, apologético em Chesterton. Eu tenho interesse biográfico histórico. Tinha pensado até em 3 caminhos anteriormente, mas é que eu tenho que colocar um quarto, né, que é o interesse do crítico literário, né? Ou seja, eu quero conhecer crítica literária e tudo mais. Ou ainda, e para mim, toda a literatura de Chesterton, ou seja, aquilo que ele não escreveu querendo expor ideias, mas querendo contar histórias, tá? Vai, de alguma forma, ilustrar o que ele apresenta, né, nas obras onde ele trata desses diversos assuntos. Então, eu quero ler só os livros de ideia de Chesterton, não me interessa a literatura dele. De fato, como literato, talvez o Chesterton seja, em alguns momentos, um literato menor do que ele é como um expositor e defensor de ideias, certo? Mas além da literatura de Chesterton ser uma boa literatura, né, no mínimo, no dia que ele está menos esperado, ele escreve uma literatura razoável, tá? Essa literatura está muito unida àquilo que ele pensava e propunha como ideias também. Então eu penso que quem não entra em contato com a literatura de Chesterton, de alguma forma, tem uma visão, se não capenga, menos rica do que é o pensamento de Chesterton acerca de todos os outros temas que são de questões de verdade, né? Só que, é claro, a grande coisa Chesterton é um homem que tem noção de uma coisa que a Dorothy Sayers fala, né, que eu acho importante. Eu não correspondo à verdade, né, quando, ou pelo menos não ao melhor estado da verdade, quando eu simplesmente trabalho com uma forma que é artística, com um fim meramente expositivo. Não é que eu tenha que sempre, para, por exemplo,
contar uma história que expressa uma verdade filosófica, teológica, religiosa. Isso ela fala na introdução do livro dela, na verdade, da edição agora que saiu em português, do O Homem que Nasceu para Ser Rei. Na verdade, são 12 peças, né, pensadas para serem, acho que, produzidas na rádio, na BBC. E ela vai falar disso. O que é isso, na verdade? A vida de Cristo. E é um negócio que tem várias utilidades. Apologética, questão de formação religiosa, assim por diante. Na verdade, assim, eu não poderia escrever essas peças sem levar em consideração a verdade da arte, né, da arte dramatúrgica. Ou seja, se eu estivesse só preocupado em ser ortodoxa religiosamente falando, coisa que ela realmente está preocupada, né, ou de colocar sentimentos piedosos na vida das pessoas. Ou de... Volta de começo. Se ela estivesse só preocupada, né, em ser ortodoxa do ponto de vista dogmático, ou de colocar sentimentos piedosos na vida das pessoas, sem se preocupar em fazer boa dramaturgia, ela ia acabar, inclusive, prejudicando o sentido dela, né, de causar sentimentos piedosos na pessoa, ou então de expressar coisas que são de verdade. Bom, o que acaba acontecendo nisso? Óbvio que Chesterton tem isso por claro. Então, quando ele escrevia, e ele mesmo fala isso, ele considerava que ele deveria dar à pessoa não somente a verdade, mas um prazer literário enquanto leem ele falando da verdade. Por isso que às vezes o Chesterton ele parte de algumas coisas, como a gente vai ter a Rapsódia do Porco, que é um artigo que os membros da Sociedade Chesterton Brasil, né, tiveram acesso, aonde ele vai começar a falar de uma senhorinha que causou polêmica numa cidade, porque queria ter como animal de estimação doméstico, ou seja, dentro de casa, um porco, inclusive dormindo num quarto com este porco. O porco, ela habitava o mesmo quarto, e em tese ela propõe que aquele quarto, na verdade, é do porco e não dela. Bom, todas essas ideias, o Chesterton vai trabalhando com uma coisa que fica curiosa para a gente, a maior parte do artigo, que é o porquê que o pensamento da senhora é razoável. E ele dá argumentos interessantes, mas ao fim ele expõe como, né, tudo aquilo para nós, apesar disso, não conseguia mudar o nosso sentimento em relação ao animal, o porco. E se nós temos esses sentimentos é porque nós recebemos isso através de um patrimônio cultural. Isso nos diz alguma coisa. Então, quando a gente, assim como a gente não consegue aceitar só por bons argumentos, né, que é muito razoável uma pessoa dormir no mesmo quarto que um porco, a gente deveria parar para pensar em outras coisas que a gente está querendo jogar para cima, certo? Quando nós temos muitos sentimentos que apontam que talvez aquilo ali vai mal, certo? Só chegou um café. Chegou um cafezinho. Eva. Olha lá, meu. Muito bom, hein? Obrigado. Então, esse negócio. Quer? Alguém quer? Bom, então, criamos aqui a roda do café. Então, tem uma coisa que é bem interessante. Quando a gente está falando desses caminhos, a gente tem que lembrar que o Chesterton é um cara que geralmente vai procurar me oferecer, certo? Algo de literário no pensamento que ele me expõe e algo de pensamento enquanto conceito na literatura que ele me dá. Isso, inclusive, foi algo pensado. Tem gente que reclama que a literatura do Chesterton ela se reduz a alguns pontos, né? Então ele não é um grande literário como os grandes clássicos. Mas assim, nunca foi a intenção dele ser esse grande autor de clássicos assim literários, certo? No fundo, ele via como a missão dele tentar pela literatura transmitir ideias filosóficas, religiosas, enfim, a partir dessas boas histórias para as pessoas que iam ler ele. Certo? Tanto é que o Padre Brown, no fim das contas, é um livro todo fragmentado, assim, né? Que depois foi sendo juntado, mas ele foi construído muito aos poucos, né? Então não foi... O cara, não, ele sentou e fez uma série. Ele ficou quase 20 anos escrevendo Padre Brown. Padre Brown, né? exato. Que é uma vários artigos, entende? Na verdade, cada um dos 5 livros é uma coletânea de contos, né? Exato. Exato. Então, assim, tem muita da realidade do dia a dia e que faz parte. Então, assim, não é um autor que premeditou fazer uma obra para influenciar todo o surgimento de uma língua ali, certo? Que é o que a gente tem em vários clássicos. Não, a gente tem na figura do Chesterton uma literatura com um objetivo, que é o Acorda Magrão, entendeu? Acorda Magrão, exato. Fica ligado que o bagulho tá louco. Exatamente. Vamos resumir pros caras, entendeu? Esse é o... E assim... Chesterton gremista. Tipo assim,
cara, vai dar merda. É isso que o Chesterton Exato. tá querendo dizer naquela literatura. Se vocês continuarem isso aí, vai dar Tô merda. falando, é o Chesterton isso aí, gremista, entendeu? velho. Então, Exatamente. E aí o cara lê aquele livro e acha assim, não, isso aqui é exagerado. Esse cara ideal, esse autor aí, esse Gabriel Gale, ele é meio avoado, assim, é uma coisa meio... Caricata? É caricato, é meio purinho, é meio ingênuo. Mas na verdade o cara tá gritando é o seguinte, cara, deixa de ser bagaceiro, deixa de ser maldoso, deixa de ser malicioso, entendeu? Olha pra realidade com outro olhar. É isso que ele tá querendo te explicar ali. Ele tá querendo não mostrar uma complexidade de um personagem, como geralmente o autor da literatura faz, para retratar o drama da vida humana. Não, ele tá tentando retratar o drama das ideias a partir de uma história. Exato. Isso aí. Então, presta atenção no livro do Chesterton, naquilo que ele tá tentando te mostrar, Exato. te explicar. Porque a história dele é meio direcionada para isso. Certo? Não é uma literatura como, geralmente, uma pessoa que gosta de clássicos, por exemplo, né, está acostumada a ler. Então, você vai ler Camões, você vai ler Don Quixote, você vai ler Shakespeare. Até o Shakespeare é um pouco mais parecido, de certo modo, em algumas coisas, mas Sim. né, assim, não é um bom exemplo para fazer o contraste. Mas você vai ler Dante, certo? São obras de outro quilate, de outra direção. Agora, o Chesterton, se você lê Dante, lê Camões, lê Quixote, e aí você pega e vai ler o Chesterton, ele não é um autor que vai, assim, desagregar algo a ti, certo? Não, ele vai trazer um aspecto da literatura e da forma de você transmitir ideias que você geralmente não está tão acostumado. Exato. Tem uma coisa que talvez as pessoas conheçam um pouco menos, que é por que Shakespeare foi Shakespeare, né? Ou ainda, por que nós temos, né, a Inglaterra, né, recebendo o Renascimento que se deu nas partes, né, mais ao sul da Europa, praticamente com o grande elemento foi o elemento dramatúrgico, certo? E tem uma coisa que talvez esteja mais presente na vida do inglês do que de outras localidades, que é a questão dos teatros de mistério. Que é, na verdade, onde você chega, né, eram, na verdade, peças teatrais, algumas delas tomavam uma certa liberdade. É claro que não é como, por exemplo, o grego iria, né, para Atena, né, lá em Atenas, assistir alguma das peças de uma Oresteia da vida. Né? Para quem não conhece, é essa trilogia onde aparece, então, esse drama, né, o Agamenon, a Eumênides, e depois nós temos mais uma peça. Mas, de toda forma, o que acontece ali? Uma grande tragédia, onde, na verdade, aquilo também é uma experiência religiosa, mas a experiência religiosa talvez é mais solene do que seria uma peça que está falando de religião. Mas no mundo medieval eu tinha essas peças, certo? Onde as pessoas aprendiam grandes histórias, né, mesmo da Sagrada Escritura, de uma forma adaptada também com algum elemento de liberdade. Não está longe do sentimento de um São Francisco quando vai fazer o primeiro presépio, tá? Está muito perto disso. Na verdade, isso não é uma exclusividade inglesa, né? Não está longe da educação jesuítica também. Exatamente. Né? O papel do teatro é enorme dentro da educação jesuítica, né? Porque também não existia filme, não existia imagem desse modo, imagem impressa. Então, bom, imagem, ver é uma coisa essencial para a aprendizagem humana. Então, ver algo em movimento é o teatro. Caramba, exato, né? Exatamente. É uma coisa... E essa tradição talvez teve presente de maneira mais longeva ou chegou até nós, por exemplo, na Inglaterra, porque sendo uma cidade altamente comercial, né, ela tem as guildas, que eram, na verdade, as guildas são associações comerciais ali de ofício, como hoje em dia, não vou comparar com o sindicato, porque seria um empobrecimento enorme do conceito, né? Mas essas guildas, né, de profissionais, de pedreiros, de marceneiros e tudo mais, que promoviam esse teatro de mistério. Não é por nada depois que eu vou precisar também de financiadores que vão patrocinar o teatro renascentista inglês. E ali aparecia cenas, né, histórias da Bíblia, ou histórias mesmo dos santos, e assim por diante. Dentro disso, o próprio Shakespeare recebe essa forma e fica parecendo que existe dentro desse espírito inglês, que é um espírito comercial,
que é um espírito que depois mesmo vai dar a margem para a questão do empirismo, que é uma coisa mais pé no chão, vamos chamar assim. Essa ideia de que para eu explicar uma ideia, eu preciso te contar uma história. Tá? Que é uma coisa que para nós, eu acho que pelo menos para os cristãos, é muito tranquilo se a gente parar para pensar no que Jesus faz com as parábolas. Exatamente. Isso aí. Então, em grande parte esse negócio. E Shakespeare, na verdade, vai expressar em muitas das suas peças, né? Mesmo quando coloca aqueles sujeitos em roupagens distintas da Inglaterra do seu tempo, em outros períodos e assim por diante, na verdade, muito dos problemas próprios do seu tempo. De forma que, e isso é tão forte, que tem coisas que a gente reputa como histórica que são absolutamente pertencentes a somente aquelas peças de Shakespeare, como, por exemplo, a frase célebre de Júlio César, até tu, Brutus, filho meu, que é do Júlio César do Shakespeare. Não tem nenhum registro histórico de que César teria falado isso. E sequer que ele tinha essa relação, né, moderna de pai e filho, né, com o César. Né? Qual é o conceito que o Romano tem de ideia de que o cara é filho adotivo dele? Né? Mas então a gente tem isso. E o Chesterton está dentro desse caminho. E é um caminho que também não é só do Chesterton. Se a gente vai parar para pensar, e talvez graças ao Chesterton também, o Tolkien ia por essa linha. O Tolkien, o último livro do Tolkien, que é um dos meus favoritos, se não o meu favorito hoje em dia, pelo menos assim, em termos que você pode também procurar e ler, é um livro muito curto, é um conto, que é O Ferreiro do Bosque Grande, na verdade surge de um prefácio, onde na verdade o Chesterton tinha que fazer, o Tolkien tinha que fazer um prefácio de um livro, e para expressar a ideia que ele queria expressar no prefácio, ele começou a escrever um conto. E o Chesterton vai fazer isso na literatura dele toda. Né? Então, não é nada do outro mundo e também não é uma coisa que não está presente em grandes literatos. Só que o problema usando sabe, né? Do que estava, assim, bombando na época, exatamente. Que era essa ficção policial. Certo? Exato. Então, a maioria dos romances é isso aí. Por quê? Porque é o que o cara vai ler, certo? É por isso que eu acredito que a literatura é um ótimo começo em Chesterton. Eu acho que poderia ser um caminho, com certeza. Muito oportuna a tua frase, cara. Muito bom. Eu tava prestando atenção, tentando aqui. Muito bem colocado, muito bem colocado. Não, mas de fato, seja o Padre Brown, seja o Homem que Sabia Demais, o Homem que Era Quinta-feira. Esse eu já eu acho que o Homem que Sabia Demais é um começo melhor do que o Homem que Era Quinta-feira. Começar. Tá? O Homem que Sabia Demais é um livro divertidíssimo, cara. E é um detetive, mas não é um detetive à la Sherlock Holmes, é um detetive perspicaz também. Mas por Chesterton usar da ficção para expor as suas ideias, você começar pela ficção, e ao mesmo tempo em que você se diverte, se entretém, você já vai tendo um primeiro contato que ele, de certa forma, te prepara para um livro mais teórico que vai vir depois. Né? Porque, assim, querendo ou não, sempre que um autor vai escrever alguma coisa de ficção, ele vai colocar ali dentro, mesmo que ele não queira, parte da sua cosmovisão. Claro. É obrigatório, isso não tem como fugir querer, disso. intencionalizando ou não. E então, Chesterton, por fazer isso com intenção, ele vai fazer isso com uma precisão maior dentro do objetivo dele, que fica mais marcado até, né? Exatamente. Então, o cara que vai ler achando que ele escreveu Padre Brown, igual o Tolkien escreveu O Senhor dos Anéis, beleza, esse cara vai se frustrar, não é do mesmo jeito. Não é para esperar isso do livro. Ao mesmo tempo, ele consegue criar uma narrativa que te diverte, que faz a leitura ficar leve, mais gostosa, mais tranquila. Então, eu acho um bom começo. E aí, eu fico na dúvida. Eu acho que O Homem que Sabia Demais é talvez o livro pelo qual eu falaria para alguém começar. Ótimo. Começa por esse. Esse livro vai ser muito bom. Depois você pode pegar um Padre Brown. E aí, O Homem que Era Quinta-feira já é um nível um pouco mais difícil de compreensão. Cara, então, é uma história que, se você for só entender a história, o enredo ali, no seu mais básico, beleza. É tranquilo. Um livro legal e bom de ler. Mas ele tem um simbolismo tão mais complexo por trás que acaba exigindo um pouco mais de conhecimento do cara. E aí a gente entra numa coisa também, né? Vocês estão vendo o papel aqui, tem um roteirinho que às vezes é só pra... Não, na verdade, só pra gente ter uma paz de espírito, né? Pra gente não acha, mas só serve pra paz. O caminho é que não tem caminho. Caminhante não há caminho. O caminho se faz ao caminhar. Seja, mas ao mesmo tempo, qualquer caminho que o cara vai escolher vai ter alguma objeção, vai ter alguma dificuldade. Com certeza. O que é natural. Para aprofundar essa resposta, eu invoco
Bento XVI Cardeal Ratzinger aqui. Tá? Tá? O cara tá vivo. Porque Esse aqui é o Harry Potter, cara. Influenciando o cara. eu brigo aqui por causa tem essas coisas do RPG, tem esses negócios todos. Né? Mas por que porque ele fala uma coisa que eu acho que vai acalhar justamente disso. Eu acho que o Peter Zivald, que é o jornalista que trabalha com ele nesses livros entrevista, ele pergunta quantos caminhos existem para Deus. E aí o Papa Bento responde, né? No grande caminho que é Cristo existem tanto quanto há pessoas. Então, na verdade, existe caminho? Existe caminho. Caminho é o cara, né? É isso aí. Então, assim, só que quando o cara começar, ele, depende muito da pessoa também, vai ter algumas dificuldades, entendeu? Claro. E a leitura, ela serve também como uma espécie de pedagogia da vida, ou seja, qualquer coisa na vida você vai ter dificuldade. Então, você achou que para ler você não vai ter? Certo? Claro. Então, é evidente que tu vai ter essa dificuldade. E aí, várias pessoas têm dificuldades diferentes em relação ao Chesterton, né? Tem uns que não entendem os paradoxos, tem outros que acham chato, tem outros que não entendem as ideias, tem outros que não entendem as referências, isso é muito comum. Né? E aí fica a pergunta, como que o cara rompe essas primeiras barreiras? Assim, o que tu acha? O que vocês acham que é a principal ou as principais barreiras para o cara vencer em relação a Chesterton? Eu acho que, vou falar primeiro aqui bem rapidinho, quando o cara lê um livro como Ortodoxia, Hereges, Homem Eterno, ele vai encontrar muitas referências da época, né? Ele tá falando, ele tá dialogando com outros autores, ele tá dialogando com outros pensadores, ele cita esses caras objetivamente, ele tá respondendo algumas vezes no livro para esses caras mesmo. Então, muita gente tende a focar nisso, que eu acho que é um erro, focar nisso. Porque é possível entender as ideias sem... É claro, a primeira leitura, uma coisa que tem que ficar clara, a primeira leitura de um bom livro, ela nunca vai te dar 100% de entendimento. Ou quase nunca, tá? Para não botar um nunca aqui, que nunca é demais. Mas eu acho é valioso você começar com esse pensamento. Olha, a primeira leitura não é para eu entender tudo. Ela é uma leitura que tende a ser mais superficial. A mesma coisa você vê um filme. Você vai ver um filme várias vezes, você vai começar a ver coisas que você não viu na primeira vez. Inevitavelmente. Claro. Então, quando você pegar um livro desse, Ortodoxia, desses clássicos, foque nas ideias que ele está apresentando. Deixa... Tudo bem se você não entender tudo. Tudo bem se você não entender quem são as pessoas que ele está citando ali. Tudo bem se você não faz ideia de quem sejam eles. Deixa isso para um outro momento. No primeiro momento, foca nas ideias. Tenta apreender alguma coisa que está sendo apresentada no mundo das ideias do Chesterton. Se você focar nisso, você vai tirar bastante coisa desses livros e vai facilitar muito a leitura. Isso, cara, não estou entendendo essa ideia aqui. Daí eu vou deixar o Rodrigo continuar, porque eu acho que ele queria falar justamente sobre isso. Não sei se é um analfabeto, vai falar. Não vou falar que o cara é um burro, cara. A gente é meio burro no Brasil, tá? Isso não dá pra ir. Joga da ponte. Vou botar o cara desesperado. Isso é uma coisa importante. No Brasil, ninguém nunca se admite burro. Ah, cara, sabe que tem uma hora que tu começa a ser tão exigente, nunca se admite burro. Basta ter um vou precisar até de um cafezinho ali agora pra poder pensar na minha burrice aqui. É uma exigência tão desgraçada. O cara tem que estar sempre sabendo das coisas ou ter uma opinião. É, isso aí. Outra vez, né, que o nosso Papo Emérito me libertou, foi uma vez que um jornalista perguntou um negócio de um contexto político ou da atualidade da época, não quero. Aí ele pegou, claro, a atualidade vai ter que ser da época, né? Vai ser da onde? Aí ele disse assim, olha, pra mim, certo? O maior intelectual vivo do mundo ocidental, glória da nossa raça. Ele disse assim, cara, eu não estudei. Cara, ele não falou, né? Mas, eu não estudei isso que tu me perguntou, nem tô informado sobre isso que tu perguntou, então não tem nada pra falar, não. E segue o baile. E eu acho também que... Tá tudo bem. E é isso aí, que belo exemplo ele deu, né? De não falar levianamente das coisas, né? Exatamente. A gente tem isso de querer criticar um livro antes de entender o que ele tá dizendo no Brasil, né? Eu preciso falar se o livro é bom ou ruim. Calma. Não li e não gostei. Acontece muito. Ou não li e gostei, porque o Volcan falou que é bom. Tem isso também. Isso acontece muito. A arte de falar de livros que eu não li. Então, essa é a minha vida. Me seguir no Instagram. Eu sou uma farsa. Não faço ideia do que é esse Padre Brown aí. Para mais dicas, me siga. Não, mas esse é um ponto importante. Não tentar criticar um livro antes de ter
lido ele, de verdade, cara, deixa pra pensar se é bom ou ruim depois. O bom é não tentar nem criticar, na real, Nem né? tenta isso. Esse pensamento crítico é, assim... Olha, esse pensamento crítico é problema. É porque, assim, ó, tem uma coisa que é Não é um batata. né? problema, cara. É uma merda, na real. Tipo, O que quem tem acontece? que ter pensamento crítico é... É o é crítico. É O crítico literário. Mas é o Rodrigo, Não, é não, o não, não. Cris, O Gurgel. esses caras, é o Gurgel. Esses caras têm que ter pensamento crítico. Cara, eu certo? vou te dizer uma O coisa. leitor comum... Sabe o que me ensinou A a controvérsia. sair desse senso comum, do senso crítico? Foi a faculdade de História, né? Novamente, eu fiz História na Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio Grande do Sul. Curso muito, até hoje, carinho enorme pelo meu curso de História. E ajudou muito em várias coisas. E uma coisa que o meu professor de História falava era o seguinte: gente, vocês não podem reputar por já começar pensando que a fonte de vocês está mentindo. Ah, isso que eu ia falar. Eu ia chegar nesse ponto aí. Então, por que vocês estão consultando o cara? E vocês acham assim que vocês são... Eu tô aqui meio que popularizando o que ele falou em termos muito mais acadêmicos, né? E não foi só um professor, mais de um professor, porque a gente lida o tempo todo em cada cadeira com o tratamento das fontes da qual a gente vai fazer uma escrita sobre o passado. Então assim, pô, vocês já chegam achando que o cara é mentiroso, né? E aí vocês são vou brincar aqui com a coisa do Sherlock Holmes, né? Vocês estão conseguindo aqui, vocês é que vão entender a intencionalidade dele, e vocês é que vão entender onde é que ele está mentindo. Então, assim, a princípio, a fonte fala a verdade. Isso aí. E eu vou, então, cotejar as diversas fontes que eu tenho, quanto mais melhor, aquilo que a arqueologia me ajuda, aquilo que, então, ali outros elementos, né, culturais e auxiliares me ajudam, e eu vou... Onde é que eu vou começar a pensar, né, naquilo que é quando não bate, né, tem divergências, ou então quando é uma coisa meio de senso comum, que eu deva levar em consideração determinadas tendências que podem haver no discurso de alguém que me fala do passado. Mas, poxa vida, será que o meu leitor precisa do historiador para dizer para ele que o cara que está me relatando aquilo sobre o passado, sendo ministro do rei, sempre existe a possibilidade que, se é uma escrita pública, ele vai escrever, talvez, dizendo algumas coisas e limitando outras, justamente porque é o ganha-pão e, às vezes, a cabeça dele que está na jogada? Será que o meu leitor não é capaz de deduzir um negócio desses? Então, assim, não, mas eu tenho um baita método crítico, porque eu estou dizendo pro cara que um cara que está escrevendo sobre o patrão dele e sobre o cara que pode cortar a cabeça dele, quem sabe, talvez, tenha vindo a ocultar ou maneirar uma ou outra coisa que não ficaria tão legal dizer naquela época. Poxa vida. Né? Quer dizer, isso talvez para um menino de 5, 6 anos possa ser necessário explicar. Agora, para um homem que já teve chefe, que já teve emprego, que já teve mesmo professor ali cobrando alguma coisa, né? O cara já entendeu isso aí, né? Tem coisas que talvez seja melhor eu não investir nessa batalha aqui, que é guerra sem glória. Né? É só para me incomodar. Eu vou invocar um cara também, de novo, que é o Jorge Luiz Borges, ele já invocou aqui há pouco, que ele fala, né, a frase dele, para entender um livro é preciso... de Yu-Gi-Oh! Para entender um livro é preciso ler muitos livros. É, claro. Fato, porque é assim que eu começo, é quando eu tenho repertório que eu sou mais capaz de julgar a veracidade das coisas. Mas o que você falou é muito importante. Eu começo um livro, para entender um livro, não é o meu ponto de vista sobre aquilo que está em jogo. É o que o cara que está falando, o autor que escreveu, eu tenho que entender ele. Então eu tenho que considerar, eu vou considerar no começo que ele está falando verdade. Porque é o único jeito de eu entender ele, tentar entender, entrar no caminho para isso. Pode falar aí. Não, eu ia dizer que geralmente pessoas que vão ler Chesterton com esse tipo de mentalidade acabam se tornando católicos. É verdade. Né? Ou reforçando o catolicismo neles. Porque às vezes o cara vai para ler o Chesterton com má vontade e termina meio balançado. Aham. Mas ainda assim... Opa, então leiam assim, então. Vamos lá. É isso aí. Importante ler, É uma questão também de escolha, em última instância, do leitor, certo? Porque, querendo ou não, é inegável que a questão da vontade, né, e da forma como o cara lida com as paixões e as vontades dele vai interferir no modo como ele aprende as coisas pela inteligência. Então, tem gente que não adianta, não vai aceitar, certo? Porque... enfim, ela prefere não ser guiada pela reta razão. Então, bom, logo não há o que fazer, certo? Pode dar o Sheriston, pode dar qualquer autor pro cara, pode ser o Cristo ali falando pra ele exato. uma palavra escrita. E foi, né? Ele não vai acreditar. Assim, acontece, mas o ideal do cara é você ler
com boa vontade Disposição. e sabendo que você tem que aprender. Porque o cara que tá ali, assim, sei lá, talvez... Será que existe alguém no Brasil que poderia julgar o Chesterton de cima? Ou seja, raramente nós vamos ter um autor... Hoje em dia? Raramente Não. nós vamos ter um leitor Não no apareceu, Brasil pelo menos. que possa olhar pro Chesterton Eu e não dizer, conheço. esse meu filho aqui, Não. Não, cara, pô, você Se tá... tem esse cara, ele tá escondido. É isso. Você tá diante isso, de alguém, Grande, certo? Grande. Você tá diante de alguém que é maior que você. Isso aí. Então, Isso. Cara, eu vou ir jogar bola com o Ronaldinho, entendeu? Uhum. Acabou, meu, acabou. Deu, A referência deu, sempre vai, né? entendeu? Ronaldinho Acabou, entenda-se acabou, o bruxo, né? O bruxo. O bruxo. o- Não, mas Claro. pode ser o fenômeno Pode também. ser o fenômeno também. Ajuda, No meu caso, legal. pode ser até o Vulcão. né? Muito bom. Vai, hein? O Essa pessoal- régua aí tá boa, E hein? o pior é que o Elton falou a verdade. É assim, cara, tu vai ler Chesterton, entendeu? Isso aí. Cala a boca e lê, porque lê. o cara É Deixa- disposição. Pra quem quer aprender coisas, tem que estar disposto claro. a tudo. Esse cara é legião O da que má te- vontade, não vai rolar. Isso, o que te alegra e o que te deixa puto com a coisa. Você tem que estar disposto a isso vale pra vários livros do Chesterton. E de tá? qualquer outro. assim, não, tu já entra, vai ler um livro do Chesterton sobre distributismo e já entra pensando que o distributismo é uma coisa. Uhum. Cara, Ou a favor ou contra, né? E tem uma coisa que eu acho que assim, ó, isso vale a pena falar para todas as leituras, pessoal. O seguinte, parem de ter medo de ler grandes obras. Ah, verdade. Né? Uhum. Porque assim, ó, principalmente quando essas grandes obras estão nos alvoreceres, né? Estão lá no arrebol, estão lá no comecinho. É um show de vocabulário tipo impressionante. arrebol, hein? Estão lá no comecinho da nossa... Isso é os salmos que ele fica cantando e Recitando recitando. grau. É Olha, outro nível, cara. Uma das doçuras da vida de seminarista é isso, né? Recitar os salmos. Mas, e realmente é, porque quem não tem costume, por favor, procure, o que é sempre muito bom. Mas lá no comecinho da nossa experiência literária como civilização, lá com Ilíada, Odisseia, né, os textos mitológicos, ou então a filosofia de Platão, especialmente a filosofia Platão / Sócrates. Eu quero dizer, não, isso é muito complicado. Cara, abre o livro e lê. O que você compreendeu, que bom. O que você não compreendeu, gerou dúvidas. É aí o que você não pode fazer, aí sim, é morrer com elas. Mas, cara, lê numa boa, sabe? Aquilo ali é alguma coisa que fundamentou o pensamento de vários caras ao longo do tempo e está no começo. Então não tem nem... É rico, mas não tem nem como ser complexo do ponto de vista, assim, que nem se você pegar um autor contemporâneo, que a gente se pergunta se o cara é complexo porque ele é inteligente ou porque ele é maluco, tá? Não é o caso lá dos clássicos, certo? Via de regra, eles estão trabalhando com aquilo que nós chamamos de bom senso. Então não tenha medo. Abra o livro, leia, talvez você entenda 30%, segue o baile. Com o Chesterton, a mesma coisa. Se você está pegando um livro, especialmente de pensamento do Chesterton, aproveita o que você entendeu, né? E vai avante. E depois vai assistindo os podcasts aí. É claro, está aqui para ajudar vocês nisso. É o que eu ia falar. Entra na sociedade Chesterton Brasil. Hoje eu tô meio como o nosso diretor, nossa voz oculta ali, que é um cara meio, às vezes, de frases marcantes, né? grande cara frasista. de opiniões, assim... Contundentes. E chuta o pau da barraca. Exatamente. É um cara que tem firmeza. Assim, a gente tá na área da internet, cara. Uhum. Se tu pegar um livro ali e começar a não entender... Caramba, cara, exatamente. Cara, tu vai abrir o... Assim, os caras achar site que tem coisinha errada, os caras vão até o último clique do link do não sei o quê. Uhum. Pro cara achar, cara, uma explicação sobre determinado... Cara, abre a internet, meu. 5 minutos tu vai achar uma página, um site, uma coisa... Não precisa nem ser o nosso, mas começa pelo nosso. Cara. Vai ali no IGTV, Exato. vai no antigo canal do YouTube, vai nos artigos. Cara, o que tu vai achar de coisa ali... Assim, aí se ainda assim não sanar, certo? Aí tu tem uma outra coisa que você pode pesquisar em outros idiomas Isso no aí. Google, tá Pode ligado? aprender inglês, né? E aí, de bom, repente. cara, Exatamente. assim, é quase propaganda da TIM, entendeu? É infinitas possibilidades. Possibilidades. Assim, ó, É um negócio assim, bizarro, cara. Exatamente. Tu tá na Sem época da fronteiras. internet, então, tipo, não Cara- tem como tu não buscar. Ok, pode acontecer. Eu gosto muito da metodologia do professor Rodrigo Gurgel, né? Assim, que é o sensato, Abraço, professor Rodrigo. que é Grande abraço. um cara muito sensato, né? É muito sensato. sábio, que é Não o sabe, seguinte, o professor Rodrigo Gugel não é sabe. um sábio. É assim, cara, começa pelo livro, que tu tá com mais vontade de começar. Exato, É o que porque tu a tá mais chance- afim. Porque Então, a chance de nossa, tu eu queria terminar ele é muito muito ler. maior. É aquela que eu queria muito ler aquele livro.
E por que tu não começa por aquele livro, então? O que é que te Caramba. impede? Exatamente. Vai lá, aí tu vai começar a ler e vai dizer, caramba, terceira página, não entendi absolutamente nada. Vou mais um pouquinho. 10ª página, não entendi absolutamente. 20ª página, acho que não vai dar. Não é pra mim Aí tu vai agora. pra internet e vai dizer, por que eu não entendo o homem que é quinta-feira? Aí vai abrir lá, vai aparecer uma livezinha lá dos caras, papapá, que tu... mas eu não gosto muito do jeito que eles falam. Põe no 2.0, agora tem esse negócio aí, é muito grande, né? Exato. Põe aí, então, põe no 2.5 aí, eu ouvi dizer que tem uns aplicativos que põe no 4.0 já. Dá. Loucura, assim, os caras estão tudo doidos. Você consegue acompanhar, né? E aí, cara, vai lá, vê e de repente começa por outro, logo tu retoma, entendeu? Exato. Então, tem várias formas de você quebrar as objeções na era da internet. E até coisa do idioma, né? Para quem fala inglês aí, então, o céu é o limite. Você tem desde a Wikipédia até o dicionário de Cambridge, certo? Ao dia desses, estávamos numa polêmica numa aula de filosofia e estávamos conversando sobre a questão do anthropos. E aí o colega abriu ali o celular e pesquisou um dicionário filosófico de Cambridge no celular. Entendeu? Ele não precisou de nada, precisou só do 4G dele, né? Colocar a expressão e ele apareceu. É isso que o cara tem. O cara tem à disposição um dos maiores acervos, né, de conceitos filosóficos à disposição dele. Em inglês, então, nem se fala. Agora, eu só falo português, Rodrigo. Se você se esforçar, ler com atenção, você lê em espanhol, certo? Uma outra palavra você vai ter que procurar ali no dicionário. Então, também, o acervo, não sei, dá para falar um pouco disso também, mas infelizmente em português realmente a gente tem uma certa limitação, apesar de ter muita coisa. Agora, em espanhol, ainda é maior ainda, com certeza. Cara, na boa, aprende inglês, vai lá. Né? Vale a pena, assim, cara, não é. E Faz Chesterton não é, claro, ele é um autor que para alguém que está entre o inicial e o primeiro intermediário pode ser complicado, mas quem está do último intermediário para o avançado, Chesterton é bem palatável. Bem de boa. Bem de boa, exatamente. Então, se você está aí, Rodrigo, já falo, já entendo... Vai lá, tenta. Não entendi. Tenta, vê se você consegue ler inglês. A melhor coisa é o cara começar já... Acho que resumimos bem a história aí, né? Ficou bem resumidinho. Acho que o pessoal também fala pra nós aí qual é que são as dúvidas. Porque daí vamos ver o vídeo, aí tem coisas assim que o cara vai Quanto tempo deu aí? 1h30. Enfim. Aí chega o pessoal e vai nos interagir. O lado bom do cara começar a ler Chesterton começa. Então. O cara começa por quê? É começar. Então, se tu começar... Porque esse podcast foi feito pra isso aí, né? Pra quem tá começando. Exato. O cara que já tá lendo Chesterton há muito tempo vai ver o título do podcast, não me interessa muito, mas vou olhar mesmo assim pra de repente... Claro, pode ter o cara aí. Mas assim, começou, pode ter certeza de uma coisa. Tu tá entrando num castelo. Como exatamente. É uma boa definição. Um castelo medieval, que é praticamente uma cidade, né? Tu tá entrando num autor que vai te levar a muitos outros autores. Um cara que fala de temas que vai te levar a muitos outros temas. Estava brincando aqui antes que tem um livro aí que o Elton leu aí. O Elton adora ler esses livros de negócio. Ele tem saco até para isso aí. Né? O cara, isso é legal. O cara tem paciência até para esses livros de negócio. Que alguém tem que pagar o almoço do poeta, né? O cara tem paciência. Eu tenho uma alta tolerância à leitura, cara. Não é. Assim, é verdade. Um alto nível de resiliência à leitura. Tanto é que tem os livrinhos de negócio e eu falo pra ele, já leu? Já. Então me fala aí qual é que é, porque eu não tenho paciência para ler esses livros de negócio. Me explica aí a teoria. Não dá, o cara é muito chato. Mas o cara tem essa paciência. Eu concordo. Né? E aí, tem um livro aí sobre especialistas e generalistas, né? Que ele andou lendo, aí, que tá na moda. Exatamente. E, bom, cara, o Chesterton, ele é especialista em muita coisa, então ele é um generalista. Certo? Ele é um generalista, cara. Isso é muito interessante, né? Apesar do Chesterton ter um alto nível de profundidade e ser capaz de falar sobre muitas coisas, isso é o que caracteriza, de certa forma, um generalista. Ele consegue abarcar a realidade, grande parte dela. Você não vai ler Chesterton para se aprofundar num tema muito específico. A gente está muito acostumado. Eu tô com um filho de 4 meses em casa, vocês já devem ter passado por isso. O Rodrigo não. Essas coisas seguirem como estão, né? Com a graça de Deus, não passarei. Mas eu tô naquela fase que a minha esposa, ela tá vendo a médica mais especialista que pode existir, né? Que sabe... Sobre o dedão da unha do pé da criança. Da criança de 4 meses, exatamente. Só daquela faixa de idade. Então, a gente está numa época em que a gente tem se habituado a ver muita especialidade de tudo. Tudo tem especialidade, eu preciso ir atrás do especialista disso, daquilo. Só que... O Chesterton escreveu sobre esses especialistas. O Chesterton, exatamente. Só que
o bom senso, ele não é tão... Pra chegar no bom senso, não preciso especializar. Eu preciso olhar pro geral. Eu preciso de um cara generalista capaz de olhar, observar a realidade e descrever ela com o máximo de perfeição possível, né? Não é a perfeição completa, mas é o melhor possível. E é isso que ele faz. Então, o Chesterton, ele me apresenta a realidade descrevendo ela de um jeito muito melhor do que eu consigo fazer e do que eu acredito que praticamente todo mundo, para não dizer todo mundo também, né? Exagero, vai que tem um cara aí que é muito bom nisso, mas ele descreve melhor que praticamente todo mundo que eu já vi aqui, que eu conheço pessoalmente, né? Então, você vai ter ali um cara que vai te ajudar a compreender melhor as coisas a partir desse olhar generalista. O Chesterton me parece exatamente esse... Porque quando a gente tem que tomar uma decisão, o que é essa história de bom senso? Em inglês, para quem está lendo em inglês o Chesterton, vai aparecer muitas vezes, quando aparece, como common sense. Né? Mas common sense em inglês não é a mesma coisa que senso comum para nós. Né? Ele, para nós, é o que nós chamamos de bom senso. Tá? Então, geralmente, uma pessoa de bom senso é aquela pessoa, como naquela fábula do guiso do gato, né? Onde eu tenho os ratinhos lá e eles estão cansados do gato o surpreender e voltam a devorar um deles. Né? Eu digo, o que nós faremos? Bom, alguém dá uma boa ideia. Vamos colocar um sininho no pescoço do gato. Toda vez que o bichano aparecer na jogada, a gente ouve o tilintar ali. Pô, tem gato, né? Tem gato na tuba. E aí, então, o que acontece? O rato velho, e é assim que o escritor da fábula fala, ele pergunta para os ratinhos outros, tá, mas quem que vai botar o guiso no gato? E aí fica todo mundo no impasse. Bom, o que geralmente é o bom senso? É aquela capacidade de pensar, ou aquela pessoa que lembra um grupo maior, quais são todos os desdobramentos de um pensamento. E é isso que o Chesterton fala, que está entranhado até mesmo na filosofia, no pensamento da filosofia medieval. Para quem aí está lendo Hereges ou vai ler, vai encontrar ao final do primeiro capítulo uma alegoria relacionada, né, a como pensaria um monge medieval, né, diante do desejo das pessoas de botarem abaixo um poste de luz. Né? E ele é um cara que, pelo jeito, vai querer considerar todos os aspectos de uma questão. E é justamente o que o Chesterton faz. Esse bom senso do Chesterton, a gente percebe nisso. Ele é um cara que leva em consideração os diversos pontos da questão, e é justamente isso que a gente está perdendo hoje de vista e está faltando. Há uma pessoa que nos ajude a pensar os diversos campos de uma questão. A gente falava do generalista, e eu acho que uma capacidade que essas pessoas têm é o seguinte: primeiramente, a gente fala da porta de entrada. E você, quando lê Chesterton, talvez encontre um tema que vá consumir a sua vida. Não somente vá, né, entreter os seus sentidos, ou vá, de alguma forma, ser algo interessante para você. Alguns vêm a se converter, né, ao catolicismo ou mesmo ao cristianismo graças a Chesterton. E isso, com certeza, é uma decisão que vai envolver a vida inteira de uma pessoa. Só que depois, quando você for naquela especialidade, né, talvez o Chesterton já não tenha o nível, né, de olhar focado que você precisa para resolver os problemas, né, específicos daquele caminho que você entrou. Só que quando você começar a perder a estrela do porquê você se colocou em caminho, em busca, é justamente voltar para esse generalista que vai lembrar você do porquê você entrou no caminho e porquê vale a pena continuar caminhando. Né? Você não vai conseguir, porque às vezes o cara tem que parar, né, e olhar o alto da estrada e contemplar esse panorama e relembrar a beleza que o atraiu para o caminho. E isso é uma coisa que o Chesterton é especialista num nível que eu não encontrei nenhum autor igual. E o mais bizarro ainda é que muitas vezes esse caminho de ir para a especialidade e voltar acontece dentro dos próprios livros do Chesterton. Opa. Ah, sim. Aí isso é comum acontecer. Então, você quer estudar sobre Dickens? Aham, exato. Você quer estudar sobre literatura inglesa? Você quer... você já ouviu falar ali, Dickens é legal, não sei o quê, tem os contos, papapá. E aí, bom, quero estudar ele. Aí o Chesterton também se apresenta, né? De certo modo, não é um livro acadêmico, certo? É o estilo Chesterton que a gente comentou aqui e tudo mais. Mas, bom, se você quer ter uma ideia sobre as ideias que... Porque isso é uma coisa muito importante para as pessoas, né? O Chesterton, ele não estava tão preocupado. Isso, estou tentando até me lembrar quem é que fala isso. Ele mesmo fala isso muitas vezes no Clube dos Negócios Estranhos, né? Dentro dos personagens. E acho que é o Dale Alquist ou outros caras falam que o Chesterton não está preocupado muito com os fatos em si. Isso. Está preocupado com as ideias. Então, você vai ler uma biografia ali do Dickens, você está preocupado com as ideias que motivavam o Dickens a ser o escritor que ele foi, né? E como isso impacta nele, Chesterton, e nas pessoas e tudo mais. Então,
é uma obra de especialista, ou seja, uma obra específica. O cara tem que gostar de literatura, tem que gostar do Chesterton, crítico literário. Então, tá aí, tá disponível. É só comprar. Entendeu? Exato. Tá na pré-venda aí, vai lá, compra. O Aí, Vulcan tá bom de venda, né? Hoje. Impressionante. tá legal. É o café, cara. Os caras me deram 4 xícaras de não, café. cara, Não da tem como o cara não adrenalina. tentar. E ele tem mais ali. Então, daí, leu o Dickens, pega... Me perdi, volta. Vai lá pros clássicos de novo. Ótimo, É ótimo. isso aí, pô. Perfeito. Ótimo, É isso aí. ótima indicação. Inclusive, o Chesterton pode ser um bom explicador para o próprio Chesterton. Exatamente. Ah, com certeza. Claro, o ideal, a gente não é aqui insano pra falar. Não, só leia Chesterton e De acabou. vez em quando a gente é, tá? Certo? Então aquela Nesse coisa, exato momento a gente não vai ter ser insano e dizer, não, só tem que ler Chesterton e acabou. Não. É claro que não. Ele diria que Não isso é uma... faça isso. Não faço isso daí. Mas assim, ler Chesterton todo dia, tem até aquele poeminha do... Acho que é do Belloc, né? Que é o autor que eu leio todo dia e tal. Também não é uma má ideia, certo? Você tem ali, ele Claro. é um autor. Não, tem Tá sempre lendo, né? tem obras que se tornam epítome para nós, né? Tem autores que vão ser, ainda que a gente leia muitas coisas, ele acaba nos ajudando a voltar. Eu acho que a gente daqui a pouquinho já tá indo agora, já em seguida vamos Daqui para a os nossos... pouquinho agora. Daqui a pouquinho nesse Agora, momento. o que o editor... Exato. A gente está indo para as considerações finais. Ele tá igual. A minha consideração final é essa, né? Tem um substituto muito eficaz, né, para a literatura, que é a vida com atenção, né? Mas, infelizmente, a gente está numa sociedade super distraída. Então, a literatura, e em especial aqui a literatura de Chesterton, pode ajudar você a retomar o foco naquilo que interessa da vida e, a partir disso, da literatura, né? Se as pessoas realmente prestassem atenção em tudo que elas vivem e as pessoas vivem em volta delas, talvez a literatura fosse algo menos urgente como aprendizado e mais oportuna como divertimento, né? Mas, como não é o caso, né, Chesterton é aquele autor que vai ajudar você a sair um pouco da distração, porque ele, como um cara que não se levava a sério, mas que levava a sério as coisas sérias, pode nos ajudar a viver também nesse tom de vida. Eu, da minha parte, é isso aí. Agradeço enormemente a parceria. E agora vamos aos nossos, né, considerações finais, os nossos companheiros aqui de bancada. Vamos... Eu queria agradecer pelo convite mais uma vez. E sempre um prazer falar de Chesterton. É um ponto alto da minha semana quando a gente tá aqui pra falar de Chesterton, porque, cara, é impressionante. E ler Chesterton todo dia. Esse negócio de ler todo dia algum autor é tipo conviver com o cara na medida do possível, cara, entendeu? Quando você gosta, você quer conviver com a pessoa. Você quer conviver. Eu gosto de conviver com a minha esposa, eu amo ela. E eu também queria conviver um pouco mais com o Chesterton. Não dá pra encontrar ele. Tomara que um dia eu encontre. Mas até lá eu... Não dá, tá, pessoal de outras religiões. Não dá. Não dá. Não vai conseguir. Tá? Não vai. Não adianta tentar. Eu espero um dia encontrar ele, mas espero que demore Exato. também. Exatamente. Só tem um jeito de conseguir, mas tem que trabalhar bastante. Estamos tentando, a gente vai se esforçando todo dia. Mas é isso aí. Então, Leon Chesterton, tenho certeza que ele vai ser algo de bom, uma ilha de bom senso dentro desse mar de loucura que a gente tem vivido. Isso aí. Boa frase também do cara. Cara, consideração final é uma coisa que me lembrei de novo, né? Teve uma vez uma reunião editorial, assim, no trabalho. Uma pessoa falou uma coisa muito interessante que todo mundo deu risada, mas faz sentido. Ele diz assim, olha, o brasileiro tem dificuldade em ler Chesterton, porque geralmente aquilo que ele falou na página anterior tem ligação com a página seguinte. E aí ele precisa lembrar e pensar naquilo que foi falado antes, que tem a ver com o que tem a ver depois. Que real. E aí isso daí as pessoas elas não estão acostumadas com isso. Elas estão acostumadas com uma vida toda fragmentada, bagunçada, desordenada. Então não faz sentido para ela uma coisa que tem sentido, né? Então, isso na hora a gente deu muita risada, ou seja, o cara até falou assim, não, tem que prestar atenção no parágrafo anterior para entender o próximo, né? Mas na verdade é isso. Começar a ler Chesterton você está lidando, o tema não é um pensador, né? Porque pensador ficou um tema meio, ficou uma palavra meio pejorativa. Um cara que pensa. E aí como é interessante estar vivendo ao lado de alguém que sabe pensar, entendeu? Porque a pessoa inteligente, sábia, ela sempre está pensando o quanto que ela sabe ou não pensar. E o cara que não faz isso, cada vez menos ele sabe pensar, porque ele não está pensando nisso, entendeu? Então, é aquela coisa que o professor Lau sempre falava, olha, a pessoa burra, ela sempre vai continuar sendo burra porque para ela não é importante isso daí.
né? Então, se ela não dá bola para isso e etc, alguém tem que chegar para ela lá e falar para ela, ó, então, para ela tá tudo bem, entende? Quanto menos cultura tu tem, menos cultura tu vai ter, Mas tá é ligado? verdade mesmo. E isso é muito real. Agora, quanto mais cultura tu vai adquirindo, se tu fizer isso com humildade, fizer isso... Ele já nomeou, ele não conseguiu. Ele não, não vamos embora. Então, quanto mais cultura você vai ter... Tem o nome de árvore, com a devida finalidade e tal... Relacionada com a Inglaterra, essa árvore aí. mais você vai ter, certo? Então, é aquela parábola lá de Jesus, né? O cara que tem 5 vai ganhar mais 5, né? Isso O cara que tem 1 e Enterra. enterrou, até isso aí ele vai perder, entendeu? Porque ele é preguiçoso e tal. Servo mau e infiel. Né? E é uma tendência meio que a decadência, né? Então Então a gente tem que estar sempre lutando contra. um abismo chama outro abismo. Né? Exatamente. Ao som das muitas cascatas. Então é isso aí. Isso está nos Salmos, hein, pessoal? Um prazer imenso prazer, estar muito aí. Tivemos nos bastidores aulas. Aqui, Eu já saí com mais uns 10 particulares, né? livros pra eu ler aqui O Aldo hoje. vai comprar um monte de livro, sempre é muito bom estar aqui com o pessoal, então curtam, compartilhem, comprem os livros aí, pô, vocês gastam dinheiro pra caramba com iFood Isso, e comprem os outros livros. aplicativos aí, vocês não compram os livros. E É depois que sacanagem, comprar, é cara. bom ler também. Tenta. Também. Compra não só pra guardar, né? Compra pra ler. Não, isso aí vale a pena um comentário. Um momento da reflexão, tá? Muitos lanches e refeições que o pessoal paga por aí, assim, que é um negócio... Gente, é mais caro que um dos livros do Chesterton lá na página, lá na livraria da Sociedade Que Chesterton alimenta a Brasil. sua alma, né? Toda vez que eu peço Poxa uma vida. pizza, eu penso assim. Exatamente. Frango catupiry Será? ou Padre Brown? Exatamente. Né? É parar pra pensar, um lanche a menos, uma comida mais frugal, um livro a mais. Isso aí. É isso aí. Não. Essa é a minha consideração final. Valeu. Conclui. Galera, muito obrigado então por aqueles que ficaram conosco até o final. Não deixe de curtir, né, compartilhar e também se inscrever aqui no canal, certo? E marcar ali a sinalização, que vai avisar sempre você quando tiver um novo podcast, um novo vídeo, um conteúdo aqui sobre Chesterton. Também nos acompanhe lá no Instagram, que a gente está sempre colocando ali, né, citações de Chesterton, né, vídeos, pequenos cortes e coisas desse tipo, tá bem? O presídio é tão diferenciado, Elton, que ele não fala ativa o sininho, marca ali a sinalização. Cara, é outro nível, outro cara. É outro. Tá. Retórica, né, cara? Trivium. Diferente demais. O cara, quando é bem dirigido, ele começa a dar certo. É né? impressionante. Boa. Isso aí. É por isso que é bom estar do lado dele. É bom. Tô pegando Isso. esse negócio. Vamos lá então. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Valeu.